Bom, meus amigos, mais um episódio do Sem Brabrabra, podcast Brabrabra, mas hoje com uma pessoa espetacular, especial. Tô aqui pegando uma aula, porque na verdade é um professor, né? Um professor muito diferente, né? Um professor que vai dar pra gente aqui hoje uma experiência única no podcast. Eu falo com vocês que eu gosto de trazer pessoas aqui no podcast, sempre pessoas que podem agregar muito na vida, principalmente dos empreendedores, né? Porque eu sei que os empreendedores hoje, a luta, a sua batalha, e hoje, nesse mundo das redes sociais, como que faz para comunicar? Como que faz realmente para viralizar? E aí eu tinha que trazer esse professor. Ele é o professor de oratória. Você lembra aquele cara da Casa de lá Papel, não é isso? Casa de Papel? Ele, quem sabe eu tô com ele aqui, gente, mas é idêntico, é o professor, mas na verdade é o Giovanni Begossi. Com vocês, meu amigo! Uhul! Tamo junto! Valeu pelo convite, Ricardão. Meu amigo, que bom estar com você aqui, viu? Ó, primeiro você falar pra vocês, que eu tive a oportunidade de ficar na minha sala, uma meia horinha, aprendendo com ele, foi aprendendo esperto, as táticas, né? Pegando ali tudo que ele pôde. Eu tirei até a alma dele. Como é que cresce 5.000 seguidores no orgânico por dia? 5.000 seguidores no orgânico por dia, sem investir milhões. Porque investir milhões... Aí é fácil, pô. Agora sem investir milhões. Mas o que eu pedi ele, ali na sala, que tudo que ele colocou pra mim ali, você pudesse colocar aqui pra nós no podcast. Eu falei, cara, aqui não tem segredo, aqui é sem blá, e pode tirar de mim até a alma que nós estamos aqui realmente para entregar para todos os empreendedores desse país uma transformação, que você falou ali, que é a palavra que eu frisei na minha cabeça, transformar os empresários, né? Depois eu vou notar algumas coisas que ele falou aqui, eu vou cutucando ele aqui, mas antes, meu amigo, conta um pouco a sua história. Você é advogado, professor, ganhou bicampeão de oratória nesse país chamado Brasil. Você já fez teatro e hoje você está onde? Com você, que você hoje faz um grande trabalho aí de levar o seu conhecimento através da oratória. Mas me explica a sua história nisso para todo mundo aqui, todo mundo da audiência saber aqui um pouquinho. É um bate-papo, né, gente? Com certeza. Mas antes de falar sobre a minha história, queria só deixar aqui um agradecimento sincero e público pro Ricardo. Eu fui aluno do Método RGV lá no meio de 2022. Tem um ano. E olha que incrível. Eu lembro, como se fosse ontem, tem esse vídeo no meu celular até hoje, que lá no RGV, lá no espaço físico, foi quando eu bati 20.000 seguidores. Eu bati 20.000. E daí eu saí ali, tava no lugar das palestras, eu saí ali pra área mais do networking, do coffee break, e daí eu gravei um videozinho. Nossa, gente, tô aqui muito, muito feliz de ter batido 20.000 seguidores, que legal. E isso é uma coisa bacana. Eu acredito muito em lei da atração, e eu acredito muito numa coisa que é o seguinte: a quem é grato pelo que tem, mais será dado. Então eu comemoro desde que eu tinha 2.000 seguidores. Eu tenho um vídeo, eu repostei nos meus stories já desse. Eu bati 2.000 seguidores. Eu comemorei o gol da final da Copa do Mundo. 2.000 seguidores! E quando você comemora, quando você entra nessa frequência, quando você é grato, o universo interpreta que você quer mais situações para ficar grato, porque semelhante atrai semelhante. E justamente porque semelhante atrai semelhante... E hoje tá com 800 e tantos mil seguidores. 800 e tantos mil seguidores, estamos crescendo uma média de 100 mil mês, 5 mil dia, varia ali. E eu sou muito grato a você que está assistindo isso aqui e muito grato a você, Ricardo. Não só por você ter me dado muitos insights. Nossa, o método RGV é incrível, gente. Se você ainda não fez, alguns insights que eu admiro muito em você. A questão da criatividade para marketing. Meu Deus, gênio, tem que tirar o chapéu. E eu aprendo muito com isso, eu me inspiro. Porque às vezes eu chego aqui com essa máscara... Tá falando de marketing, olha como é que tá aqui. Eu chego com essa máscara de La Casa de Papel e tem gente que não entende o jogo,
Vixe, que cara que quer chamar atenção, que idiota, que coisa Entende marketing. vergonhosa. O cara está passando vergonha. Só que eu aprendi com esse cara aqui, meu amigo, sobre realmente você entrar na cabeça das pessoas, você quebrar o padrão. Isso é uma coisa muito, muito legal. Então, assim, de verdade, você quer aprender a vender, quer aprender a fazer marketing, quer aprender gestão, cola no Ricardo, que é sucesso. Obrigado. Então, obrigado, Obrigado Ricardo. a você pelo carinho. A gente tá tentando levar esse conhecimento mesmo aí, de verdade, sem blá, né, que a gente fala sempre. Né? E aí Que você é o falou... seu caso, né, cara? Você estudou, você tá ensinando aquilo que você vive, né? O que acontece? Eu vejo muita gente no digital, e eu sei que percebe isso também. As pessoas às vezes lêem 2 livros e, pô, sou o maior especialista do mundo sobre isso, e começa a ensinar. Nada contra. Não espere ter as melhores condições possíveis para ensinar. Isso, na verdade, é um bloqueio de perfeccionismo. Muitas vezes a pessoa acha que tem que ter um PhD no assunto para poder começar a ensinar. O truque é você ensinar para pessoas que sabem menos que você, ponto. Então você não precisa ser bicampeão brasileiro de oratória para ensinar oratória. É só você ensinar para pessoas que sabem menos de comunicação que você. Então, assim, tá tudo bem. Só que a gente vê realmente cada vez mais uma ascensão de pessoas que passam, de certa forma, uma falsa autoridade. Que às vezes até forjam números, forjam prints, forjam provas sociais, forjam depoimentos para falar que é uma autoridade que não é. Compra o selo verificado, compra seguidor, contrata um ghostwriter para escrever um livro e, poxa, sou a maior autoridade, sendo que não é tão real. Isso aí que me incomoda. Você falou tudo. Você fez uma observação muito interessante no princípio, que pode ensinar o que quiser, mas você não pode inventar uma coisa que você não é, né, cara? Que aí tá... É que a galera liga tanto pra aparência que esquece a essência. Tem que ter aparência, viu, gente? Tem que ser bonito mesmo, tem que se vestir bem, tem que falar bem, tem que usar gatilhos mentais. Só que se você usa só isso e não realmente tem bons princípios, tem um bom produto, aí você tá trocando os pés pelas mãos. E você falou da história. Cara, eu estudo comunicação há 13 anos, mas o que é interessante é, eu não estudava comunicação para vender curso. Eu não falei, caramba, eu vou fazer mais de 10 cursos de oratória como aluno, vou fazer mais de 10 cursos de oratória como professor, que eu já fazia na época da faculdade, eu vou entrar nos Toastmasters em Portugal, eu vou fazer 5 anos e meio de debate competitivo, eu vou fazer 2 anos de teatro, eu vou virar bicampeão brasileiro de oratória, porque eu quero virar um vendedor de curso que vai ficar milionário fazendo lançamento. Eu nem pensava nisso, eu juro. Eu despertei por empreendedorismo. Eu comecei a ampliar minha consciência para essas coisas em 2021. Até então, eu comecei a estudar comunicação em 2010. Por que eu estudava comunicação? Porque eu queria melhorar a minha vida. Você estudou comunicação onde, Giovanni? Então, em 2010, eu entrei no teatro. Isso mudou minha vida. Lá estava eu, na escola, e eu era o que eu gosto de chamar de um nerd antissocial. Como assim um nerd antissocial? Eu era uma pessoa que não tinha amigos, era tímida, eu não tinha uma personalidade agradável, eu simplesmente não tinha um tato social. Eu não era uma pessoa gostosa de se ter por perto. Eu nunca tinha beijado na boca, eu não era convidado para os aniversários das pessoas da turma, eu sofria bullying. Então essa era a minha vida. E eu não gostava dessa vida. Eu olhava as pessoas que eram mais extrovertidas, mais sociáveis, parecia que elas sorriam mais. Eu falava, poxa, o que elas têm que eu não tenho? Eu quero mudar a minha vida, eu não estou satisfeito, eu estou infeliz, eles parecem mais felizes, quero mudar, chega. E aí, eu tomei uma grande decisão, e essa decisão mudou minha vida, que foi entrar no teatro. Em 2010, quando eu entrei no teatro, de repente eu perdi o medo do palco, perdi o nervosismo, fiquei uma pessoa mais extrovertida. Então você chegou a entrar no palco. E isso, durante 2 anos, fui ator. E isso me ajudou demais a ser mais extrovertido e mais leve, e eu comecei a me destravar mais. E de repente a minha vida mudou da água pro vinho. De repente eu tinha amigos, de repente eu tinha uma namorada, de repente eu era o capitão do time de basquete. Aí eu me perguntei o seguinte, eu estudei um pouquinho de comunicação, 2 aninhos de teatro, e a minha vida mudou da água pro vinho. E se eu continuar estudando? Será que tem limites aonde a comunicação pode nos levar? E aí começou uma jornada de 13 anos estudando comunicação. 13 anos? 13 anos. Mas nesse período você formou advocacia também? Exatamente. Em 2014 entrei na faculdade, 2020 me formei em Direito. Exerceu a profissão? Fui advogado durante 2 anos, fui estagiário do escritório de advocacia durante 4 anos. E tudo isso porque eu estudava comunicação porque eu queria ser um advogado de excelência. Então, novamente, não era para ficar vendendo curso de oratória. Eu sabia a importância para mim. E eu me tornei um viciado em estudar oratória. E é isso que eu recomendo para todo mundo que está vendo esse podcast. Seja um viciado em estudar oratória. Você vê um curso de oratória, você não pensa 2 vezes, você só vai. Por quê? Porque se for um curso mais ou menos ruinzinho, ainda assim
você está revisitando um conceito, você está aprendendo uma coisinha nova, você está praticando de novo. Agora, se for um curso realmente transformador, você muda a sua vida. Agora, Giovanni, quando você fala oratória, né? Dá uma sensação, mesmo pra mim, eu gosto de ser, eu sou muito franco, eu sou um cara muito focado, você viu lá no RGV, naquilo que eu fiz. Então, assim, eu não sou um cara que tem tanto conhecimento sobre esse assunto, mas quando fala oratória, dá a sensação que é aprender ali simplesmente para uma comunicação. Mas, na verdade, a oratória está muito ligada à venda, né? Porque tudo no mundo precisa de vender. Se for médico, se for advogado, se for varejo, se for indústria. Então, a oratória também passa pela pessoa também, naquela profissão que ela está, poder vender mais e comunicar isso aí, a marketing, né? No fundo, né? Exatamente. O que acontece? Não é só para poder ter conhecimento. Pode ser também, mas muito também pode ser utilizado para isso. Poxa, totalmente. Há mais ou menos, um pouco mais de 100 anos, um cara chamado Dale Carnegie, ele fazia o primeiro curso de oratória dele. Em 1912, ele foi lá e falou, vou ensinar oratória. E ele revolucionou a comunicação. Eu gosto de dizer que ele é o pai da oratória moderna. Porque até então, oratória era uma arte, algo reservado a grandes oradores de tribuna que falavam de modo eloquente, aprendiam regras de retórica, um negócio super complicado. Nem eu estudo isso. Aí chegou o Dale Carnegie e ele mudou a concepção de oratória. Ele falou, não, oratória é uma habilidade que qualquer pessoa minimamente inteligente pode aprender. Ele começou a olhar um monte de empresário que tinha vários negócios legais e essa galera tava travada. Eles não conseguiam simplesmente levantar em público e falar. Eles não conseguiam transformar os seus pensamentos em palavras, em uma ordem coesa, lógica. Eles não conseguiam estruturar o pensamento deles. Eles não conseguiam ser convincentes. Ele percebeu, caramba, que história é essa? E daí ele falou, vou destravar essa galera. E o Dale Carnegie andou para que o professor pudesse voar. E tanto que o nome dele tá aí até hoje. E você falou, caramba, mas oratória serve para tudo? Eu gosto de dizer que comunicação é a habilidade mais lucrativa que existe. Por quê? Me deu uma ideia aqui, já tô anotando as ideias, hein? Já vai ter o curso de oratória e vendas do El Professor do Ricardo Eletro. Já imaginou? Vamos fazer oratória e vendas. A ideia aqui é porque a primeira coisa, eu já vou fazer um convite ao vivo aqui para que você possa estar no nosso clube R1, que a gente tem lá 100 e tantos empresários, para que você possa dar um puta curso para esse pessoal de oratória, porque eu tenho colocado muito para eles isso aí que tá na sua manga aí, ó, que eles têm que ser diferente, fazer, comunicar a sua marca, sem medo, e muitos deixam de ter sucesso por esse motivo. Então, já tá feito o convite. Poxa, que honra! Com certeza, conte comigo, top. Então, galera do R1, vocês vão ter uma aula de oratória especial com o professor, viu? Workshop, na prática. Vou abrir meu Instagram, vou botar os insights aqui, vai ser legal. Mas olha só, comunicação, para quem você que tá aqui no podcast ainda tá meio perdido, poxa, mas para que serve? Como que eu vou usar? Se você ficar até o final do podcast, eu vou ensinar a fórmula da amizade, como que você consegue ser amigo de qualquer pessoa. Imagina como isso é ouro para vendas, para networking. Eu vou ensinar, olha até onde vai o poder da comunicação. Eu vou ensinar como que você não é assaltado usando a linguagem não verbal. Sabia que tem como fazer isso? Então, comunicação é um superpoder. Por que eu gosto de falar que comunicação é a habilidade mais lucrativa do mundo? Se você for ler um livro chamado Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Butman, ele vai falar assim. Tem 6 maneiras de você convencer alguém. Pela lei, pelo dinheiro, pela força física, pela coação emocional, pela sedução e 6 pela persuasão. E persuasão é a mais poderosa de todas. Todo empresário de sucesso sabe que persuasão é a forma mais rápida, barata e eficaz de convencer alguém. Por quê? Pra tudo, pra negociação, pra tudo. Nossa. Sabe por quê? Porque persuasão é você fazer as pessoas quererem fazer o que você quer que elas façam. Eu vou repetir esse conceito para entrar muito fundo na sua cabeça. Olha só, aprende isso, nunca mais esqueça. Persuasão nada mais é do que fazer as pessoas quererem fazer o que você quer que elas façam. Eu vou dar um spoiler pro pessoal. Vendas é isso. Você quer vender, você vai fazer a pessoa querer comprar. Networking é isso. Você quer se conectar com o Ricardo Nunes, você vai fazer ele querer te ter por perto. Relacionamento é isso. Você quer ficar, namorar, casar com uma pessoa, você vai fazer ela querer fazer tudo isso com você. Então, persuasão é a habilidade mais importante que existe. E por que comunicação é a habilidade mais lucrativa que existe?
Nesse mesmo livro do Nicholas Bultmann, ele traz um dado muito interessante. Ele fala assim, inclusive recomendo ver a leitura desse livro, tá no meu top 3 de oratório. Quer saber o meu top 3 livros de oratório? Não quero. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro é um grande manual de rapport, vai ensinar você como se conectar com as pessoas, como fazer elas se sentirem Anota pra mim, importantes. por favor, aí, junto. Ele vai só ver a gravação. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Depois você vai ler do mesmo autor, olha como o Dale Carnegie é o brabo. Você vai ler Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. É um da capa amarela. Vai ler ele. Ele vai te mostrar como se preparar para uma palestra, como que você roteiriza uma palestra simples que você dá de cabeça, sem titubear, como que você lida com o nervosismo. Perfeito esse livro. Em terceiro lugar, você vai ler Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Bultmann, que ele vai realmente abrir a caixa preta do convencimento, muitos insights poderosos. Você já leu esses? Vou dar mais 2. Leia do mesmo autor, Nicholas Bultmann, Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 Segundos, que aí ele vai te ensinar os 3 passos da conexão. É tempo aqui, eu falo. Os 3 passos para você se conectar com qualquer pessoa. E, número 5, leia esse livro aqui, ó. Manual de Persuasão do FBI, desse autor chamado Jack Schaffer. Inclusive, vou trazer uns insights desse livro para você hoje. Esse livro aqui tem muitos insights poderosíssimos para você convencer as pessoas. Se você ler esses 5 aí, adiciona no mix, já que eu tô falando de livro. Ó, Palavras Mágicas, do Jonah Berger. Esse é um cara especialista mundialmente renomado de linguística. Ele descobriu que certas palavras aumentam o convencimento. Você troca uma palavra por outra, bum, aumenta a conversão, aumenta o rapport. Então, se você quer ser altamente persuasivo com palavras mágicas, tem aí esse livro. Mas o Nicholas Bultmann, ele fala um negócio muito interessante, Ricardo. Ele fala assim, 85% do dinheiro que a gente recebe na vida é networking e 15% da nossa habilidade técnica. 85% networking e 15% habilidade técnica. Nossa, que estranho isso. A primeira vez que a gente vê esse dado, eu acho estranho. Eu mesmo, quando tava vendo esse livro, e quando eu falei isso pela primeira vez no podcast, a galera falou, não, Giovanni, fala isso pros médicos, fala isso pros programadores, aí não tem network não, filho, aí é conhecimento técnico. Só que daí eu percebi, mas eu sou a prova viva disso. Por quê? Porque quando eu tava na faculdade de Direito, eu já era bicampeão brasileiro de oratória, e eu ganhava R$1.000 por mês como estagiário. Eu ganhei R$1.000 por mês durante 4 anos, já sendo bicampeão brasileiro de oratória. E quando eu me formei em Direito, me formei como aluno laureado, melhor aluno da turma de uma federal, ganhei uma medalha da faculdade. Caraca, tinha um currículo dos sonhos, intercâmbio na Europa. E aí, o escritório que eu trabalhava, colocou a mão no meu ombro assim, falou, Giovanni, agora você não é mais estagiário, agora você é advogado. Você merece receber de modo condizente com a sua profissão. E eu recebi um aumento. Eu comecei a receber 1.500. Então assim, e eu buguei. Eu buguei porque eu falei assim, eu estudei tanto, gente. Eu passei 6 anos na faculdade estudando. Eu fui literalmente o melhor aluno da turma. Eu joguei esse jogo pra ganhar. Eu não tô vendo retorno financeiro. E tudo que a gente faz na vida é ROI, tá? Não fica achando que, mas faculdade não é sobre dinheiro. Você dedica tempo da sua vida, e muitas vezes dinheiro, se for particular, numa faculdade, porque você espera fazer mais dinheiro saindo da faculdade, senão não faz sentido. Se você faz mais dinheiro sem a faculdade, então não vai. Então você faz tudo na sua vida esperando um ROI. E eu esperava um ROI, eu não tava vendo. Poxa, um barbeiro que entende de vendas ganha 3 vezes mais que eu, e eu era advogado, melhor aluno e tudo mais. Aí eu comecei a perceber, não basta ser o melhor. Não basta. Porque 15% do dinheiro que você recebe na vida é habilidade técnica. 85% é networking. 85% é você causar uma boa primeira impressão. Estabelecer uma relação de confiança. Isso é comunicação. Agora, network, quando você fala, Giovanni, é para você é network de pessoas ou também da comunicação? Porque eu falo assim, porque às vezes a pessoa entende network só com conexão com pessoas. Mas o network também pode ser você ter uma boa persuasão na comunicação. É isso que você fala? Para explicar para as pessoas. Eu geralmente simplifico falando networking. Mas no fundo... E tem uma sensação de network, você só... É como causar uma boa primeira impressão. Eu tá colado a pessoa o tempo todo, tentando aproximar de pessoas, tal, fisicamente, ou não. É o seguinte. Nada mais é do que você fazer as pessoas gostarem de você. Pode ser através da comunicação. Claro. Quando você consegue fazer as pessoas gostarem de você, quando você consegue causar uma boa primeira impressão, e você nunca tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão, demora 8 encontros para você reverter uma primeira impressão dada errada, e você estabelecer uma relação de confiança.
Qual que é o quarteto fantástico da venda? Primeiro a pessoa te conhece, depois ela gosta de você, depois ela confia em você e depois ela compra. Conhece, gosta, confia e compra. E a galera quer inverter a ordem. É por isso que chega todo dia no meu direct um textão de vendas, que muitas vezes a pessoa não mudou nem o nome. Fala assim, olá, fulano, porque era pra mudar e não mudou. Olá, fulano, sou muito seu fã e acompanho seu conteúdo há muito tempo. Vou ver, não me segue. Aí, vi aqui que você pode se beneficiar da minha mentoria em que eu vou ensinar isso, isso, isso e isso. Tá aqui o link de compra. Tudo isso numa única mensagem, num único textão. Inverteu a ordem. Gente, eu nem te conheço. Eu nem gostei de você, eu nem confio em você, como é que você quer que eu compre? Só que o que a galera não saca? Esse negócio de gostar, de confiar, tem muito de uma parte emocional, de uma parte inconsciente. Tem 3 partes no cérebro. Tem o cérebro reptiliano, que é aquela parte mais ligada à sobrevivência, emoções básicas. Tem o sistema límbico, que é ligado a emoções mais complexas. E nós temos o neocórtex, que é a parte mais racional, processamento de linguagem, a parte cri-cri do cérebro. Qual que é um erro da galera quando vai vender? Quer falar só com o neocórtex. Só racional. Só argumento. Quando você vai ver uma propaganda de banco. Nossa, eu adoro... Isso é o meu? Quando eu vou pro cinema, pode perceber, às vezes você tá no cinema. Você vai no cinema, Ricardo? Muito pouco. Vai muito Hoje pouco? eu assisto mais em casa. Qual que foi o último filme que você viu no cinema? Assim? Nem lembro. Tem um filme bom lá do Homem-Aranha, o Homem-Aranha no Aranha-Verso. Agora? Esse é legal, tá agora no cinema, assiste lá. Pô, tá campeão de bilheteria. Aí, pronto, você vai lá assistir o Homem-Aranha no Aranha-Verso. O 2 lá do Homem-Aranha animado. Aí, começa antes do filme, né? Na parte dos trailers, começa uma propaganda muito emotiva. Começa assim, uma música instrumental linda. Aí vem uma criança. Aí vem um idoso. Aí a criança conversando com o idoso. E a música emocional no fundo. E frases de efeito. E eu já sei, eu viro pra Micarla, né, que é a minha noiva, minha sócia, falo, propaganda de banco. Vamos ver qual banco que é. E é exatamente isso. Tudo emotivo. E aí a música vai aumentando o volume. E a velha olhando pro criança, sorrindo e tudo mais. E tudo emotivo. Aí no finalzinho, no último segundo da propaganda, pá, o logo do banco, o nome do banco e uma frase. Por quê? O banco, você acha que quando ele vai fazer propaganda lá no cinema, ele fica falando, nós temos as melhores taxas, olha só, e tal, e nós temos... Ele não fica argumentando. Tudo que ele tá fazendo é alugando um triplex na sua cabeça, brincando com o seu sistema límbico, fazendo você sentir emoções e por meio de um fenômeno chamado muito importante, tá falando, neuroassociação. Gente. Isso é muito... Principalmente, desculpa te cortar, porque eu não aguento. O conteúdo é muito bom, e daí... Não, porque eu falo para os empresários entender isso, principalmente mais do que nunca agora, nessa nova geração, nesse novo mundo de comunicação que são as redes sociais, o que você acabou de falar prevalece 100%. Porque antigamente ainda tinha aquela imposição do meio de comunicação, que era só TV e rádio, né? E aí vai lá e já põe oferta lá e empurra com a barriga. Aquela lógica do outbound marketing. E acabou. Né? Hoje, as redes sociais já não permitem de jeito nenhum isso, né? Eu falo que se eu fizer uma comunicação só botando aquilo que eu sei de razão, que eu sei que posso agregar muito, as pessoas não seguem. Elas querem a emoção. Exatamente. E a emoção é o sistema límbico. E a maioria das pessoas não percebe isso. Que é uma maneira de convencer as pessoas, que é uma maneira de emocionar as pessoas. Fazendo um gancho. Tava comentando aqui com você nos bastidores. O Aristóteles, ele escreveu um livro há mais de 2000 anos chamado Retórica. E daí ele falava nesse livro assim, você quer ser muito persuasivo? Tudo que você tem que fazer é ter ethos, patos e logos. Ethos, credibilidade e autoridade. Patos, paixão e emoção. Logos, razão, lógica. E olha só que interessante. O Aristóteles ele falava há mais de 2000 anos o seguinte, você quer ser hiper persuasivo? Você quer convencer qualquer pessoa? É muito simples. Tudo que você tem que fazer é passar confiança, emocionar as pessoas e fazer sentido. Só isso. Só isso. Simples assim, há mais de 2000 anos. E o que acontece? Agora dá um exemplo para nós aqui agora, na prática. Dá um exemplo de um produto, por exemplo, de alguma coisa. Porque, por exemplo, a pessoa tem que vender vamos pôr, uma pessoa que ensina fluxo de caixa. Como é que fluxo de caixa. Me complicou. É um produto de fluxo de caixa? É um produto. Vamos pôr, ensina gestão. Certo. E ele tem aquele conteúdo de gestão para passar.
como que ele faz isso de maneira nessa sequência aí, pra não só ir lá na... Ó, gestão é isso. História de criação. História de Dentro do storytelling, uma das técnicas Isso mais é. poderosas se chama história de criação. Isso. Você já deve ter visto os caras Eu de falo- startup. Lá no RGV eu chamo marca de história, né? Marketing, legal. Você já deve ter visto aqueles caras de startup. Certo dia, eu estava andando. Aí eu tropecei numa pedra. Isso é o meu? Ah, eu sou... Meu? O relógio tá falando Sei aqui, lá. gente. Ó, inteligência artificial, gente. Tem chat GPT no seu relógio Tá aí? falando pra ficar em pé, tá vendo? No meio do podcast. Fica em pé, vamos caminhar. Aí, eu até me perdi. Ah, sim, o fluxo de caixa. Não, gestão. Ah, stories. Nossa, stories o relógio me... Storytellers. O que acontece? Você já deve ter visto os caras da startup. Tava andando, aí eu tropecei numa pedra. Aí quando eu tropecei numa pedra, eu olhei pro lado e algo chamou minha atenção. E eu vi isso aqui. E daí quando eu vi isso, eu tive uma ideia. E se... É sempre uma historinha assim. Sempre tem uma historinha. Por quê? Storytelling, ou a arte de contar boas histórias que inspiram e engajam multidões, quando você conta histórias, acontece um fenômeno chamado acoplamento neural. Isso é cientificamente comprovado. Colocaram uns scanners no cérebro da galera e perceberam o seguinte. Quando você conta uma história, a pessoa que está ouvindo a história, ela entra na mesma frequência mental que você, fica iguaizinhas as ondas cerebrais e mais, ela começa a relacionar a história que você está contando com a própria experiência de vida dela. Olha que louco. Isso acontece. Então, por isso que storytelling é tão importante. Por isso você tem que contar histórias. E dentro de storytelling, tem uma técnica matadora chamada história de criação. Os seres humanos, eles são naturalmente curiosos. E tem umas perguntas que a gente quer muito saber a resposta. De onde viemos, quem somos, para onde vamos. As pessoas têm uma curiosidade natural de saber de onde as coisas vieram. Daí vem um chamado gatilho mental da procedência. Sabe quando você vai tomar um vinho, ou então até um produto, mas qual que é a procedência disso aí? Ah, e uma informação, mas qual que é a procedência? A procedência é de onde veio. As pessoas querem saber de onde veio. E quando você conta a história de criação, acabou. Ativa o gatilho mental da história, que é um gatilho mental por si só, ativa o gatilho mental da procedência, e aí você vai ser convincente. Você não sabe o que é gatilho mental, eu explico daqui a pouquinho. Mas daí vamos lá. História de criação. Fluxo de caixa, né? Pode ser fluxo de gestão. Fluxo de gestão. Gente, eu sou do interior do Piauí e eu vim para São Paulo querendo vencer na vida. Eu sou filho de... Não sou eu, tá? Eu tô inventando. Sou filho de pais analfabetos e lá a realidade do Nordeste estava muito complicada. E o meu pai, uma vez, quando eu era criança, ele falou uma coisa assim: não se limite ao lugar onde você nasceu. Não tenha medo de desbravar o mundo. E eu fiquei com isso na minha cabeça. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa em São Paulo. E eu falei, eu vou agarrar essa oportunidade, porque o meu pai me ensinou a não ter medo de desbravar o mundo. E quando eu cheguei nessa empresa em São Paulo, era uma empresa com um volume de vendas muito grande. E eles estavam expandindo cada vez mais. E eu fiquei nessa parte de vendas. Só que eu comecei a notar um problema. De repente, as vendas elas estavam acontecendo, só que as pessoas não estavam gostando muito do produto porque não tinham acompanhamento. De repente, a estrutura em si da empresa ela estava desorganizada e isso estava gerando vários problemas. E aquele produto daquela empresa que era tão bom, de repente não estava conseguindo ter o resultado. E daí me veio uma ideia, eu tava vencendo aquilo todo santo dia eu via aquele problema. Daí eu pensei, nossa, e se a gente criasse um sistema que permite que o empresário ele tenha total controle da gestão de pessoas, da gestão de vendas, da gestão de estoque, tudo em um lugar só, de modo simples, prático, intuitivo, barato, de um modo que resolva todos esses problemas e você possa vender cada vez mais. Eu fiquei com essa ideia na cabeça. E aí eu deixei essa ideia adormecida. Eu tive essa ideia, mas deixei pra lá. Aí eu mudei de empresa, aí eu passei por uma grande depressão. Aí eu posso alongar a história quando eu quiser. Aí eu vou lá, no fim eu falo. Pode falar. Aí eu te pergunto, pra você agregar pra todo mundo que tá ouvindo aqui. Considerando que alguns falam que tem que ser vídeo de poucos minutos, poucos segundos, você tem que...
E se encaixa onde nas redes sociais, por exemplo? No story, por exemplo, encaixa uma história dessa ou não? Top. Ou eu tenho que Aí ir no feed? Uma coisa, outra coisa. Você tem que ter a sua história de criação. E quando você manja de storytelling, você consegue dar a mesma história em diferentes minutagens, digamos. Eu tenho a minha história de criação. Eu era um nerd antissocial e virei bicampeão brasileiro de oratório. Essa é a minha história de criação. E eu posso falar essa história em 1 minuto, pra caber num corte. Eu posso falar em 10 minutos numa palestra, e daí eu vou, trazer os maiores detalhes. Eu vou dizer de um dia que eu tava na sala de aula, eu fui humilhado, eu fiquei muito triste e tal. Eu vou trazer muitos detalhes. Por quê? Porque a gente tem essa base da história, Pode ser aqui, por exemplo. essa linha mestra, e a gente consegue adaptar para o contexto que a gente tem. Você tem que ter essa habilidade de ser versátil. Uma das maiores habilidades de um orador é ser versátil. Um podcast aqui você pode ser mais... alongar mais, né? Posso alongar mais, ou se por acaso não tem muito tempo, posso ser um pouco mais direto. Mas às vezes a pessoa é mágico de uma mágica só. A pessoa fala muito bem no digital. Nossa, as lives da pessoa, meu Deus do céu, explode tudo. Aí não sabe fazer networking. Ou então a palestra, não tem domínio de palco. Ou então a palestra, nossa, a pessoa no 1 a 1 é muito persuasiva. Nossa, no 1 a 1, ela olha no seu olho, ela é vendedor de areia no deserto. Essa pessoa é muito convincente. Põe no digital, põe no palco, perde. Então eu gosto de dizer que o orador ele tem que ser versátil. Ele tem que ser comunicativo, persuasivo em todas as situações. Não pode ser um mágico de uma mágica só. Daí, fechando o raciocínio daquilo que você me perguntou. Então como que eu trago um pouquinho mais essa questão emocional para vendas? História de criação. Conte de onde veio. E só para concluir aquela história que eu tava falando. Aí, de repente, eu posso falar que eu encontrei um amigo de infância. Esse amigo de infância ele era programador. E daí a gente conversando num bar surgiu a ideia de a gente fazer uma startup justamente disso. E daí a gente fez e conseguiu nosso primeiro case de sucesso, que foi justamente o Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro. Ele virou sócio e daí entrou com sociedade na nossa empresa. E hoje a gente atende os maiores players e tal. E olha só que legal. Criei uma história de criação formada da jornada do herói. E aí eu nem te vendi. Eu não fiquei falando, sabe qual que é o diferencial do nosso sistema aqui de gestão? Ele é assim, 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 assim. Eu contei en passant, de passagem, no meio de uma história. E por que isso é tão interessante? Porque quando você conta as coisas no meio de uma história, isso é uma técnica avançada, tá? Isso aqui é perigoso. Se você não tiver bons princípios, sai agora desse podcast. Não, porque agora, isso aqui é perigoso. Chega a ser desleal. É bizarrice. Porque te contar uma história de criação aqui muito legal, mas fala pra mim. Eu quero saber. Olha só, isso aqui é muito louco, gente. Quando você conta histórias, as pessoas baixam as defesas. Lembra que eu falei do acoplamento neural? Pronto. Então, as defesas estão baixas. Então, quando você usa gatilhos mentais e quebras de objeção dentro da história, a pessoa não percebe. E daí, quando você termina a história e faz um pitch, a pessoa compra e ela nem sabe por quê. Ela fala, eu só sei que eu quero comprar. E quando eu falei a minha história de eu era nerd antissocial, estou usando vários gatilhos mentais. Gatilho mental da similaridade. Eu era como você, eu não falava bem. Gatilho mental da procedência. Humildade, eu fui lá em Portugal. A emoção, humildade, tudo. Poxa, eu fui lá em Portugal aprender oratória. Gatilho mental da procedência. Aí eu virei bicampeão brasileiro de oratória. Gatilho mental da autoridade. Aí eu comecei a ensinar grandes players como Natália Bilt e como Thiago Reis. Gatilho mental da prova social. E aí, poxa, infinito. Eu vou te dar uma aqui, de vida real. Conta aí, história de criação. Restaurante, uma cafeteria famosa. Um restaurante mesmo, famoso aqui em São Paulo e tal. Aí cheguei lá, o dono do restaurante me conheceu, falou, oi, Ricardo, como é que tá? Tudo bom? Tá? Me dá uma dica aqui pra vender mais. Me dá uma dica pra vender mais. O dono do restaurante? Dono do restaurante. Porque as pessoas me veem sempre falando assim, me dá uma dica pra vender mais, eu quero vender mais. A pergunta que você mais recebe. Me dá o que dá muito lucro pra você aqui, cara? Poxa, o café que a gente serve aqui depois do jantar e depois do almoço é um produto que a gente tem uma rentabilidade boa, que você chama lá de ursinho de pelúcia, que é o produto de rentabilidade. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, como é que você oferece o café aqui para todo mundo aqui, tal? Então simplesmente a gente vai na mesa, depois que acabou o almoço e jantar, e a gente fala, ó, tem um café, vocês aceitam o café? Aí ele falou, é só isso que você faz? Então tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora. Você vai mandar buscar ali agora um monte de grão de café, nós vamos botar num prato bem bonito de prata que você tem aqui, e a partir de agora, nós vamos rodar
todas as vezes, após o almoço e após o jantar, no lugar de você oferecer o café, nós vamos passar com uma bandeja, com um grão de café e falar o seguinte, ó, tá vendo esse café aqui, ó? Esse café aqui é o seguinte, ele foi produzido lá na fazenda de Minas, que tem mais de 100 anos. Os grãos de cafés que são colocados aqui são selecionados com muito carinho e amor, produzido e colhido por as pessoas da comunidade, tal. E eu gostaria que você cheirasse esse café aqui. Ó. Olha isso. E aí depois... Você deu esse site na hora. Na hora. Aí eu pergunto, você quer tomar um cafezinho desse aqui, que é totalmente especial, único da casa? Impossível dizer não. Aí ele falou, cara, você tá brincando comigo que você vai fazer agora? Não, vou fazer agora. E aí, infelizmente, eu não filmei. Porque eu tava... A Mel não tava lá pra filmar. Não tava lá pra filmar. Eu não filmei. Aí eu falei assim, ó, eu não vou fazer isso porque eu acho que as pessoas vão me conhecer, mas eu gostaria que você, dono da casa, fizesse, como eu te expliquei. E nós fizemos 6 mesas. Nas 6 mesas, todas as pessoas Fizeram café. quiseram café. O que é isso? Storytelling. Eu chamava de marketing de história. Contar uma história daquilo. Aí você imagina se você tem um produto realmente dessa coisa. Então, ou seja, você pode ter o melhor produto do mundo. Se você não souber contar uma boa história daquele produto, não vende. Então isso é muito forte o que esse cara colocou aqui, Giovanni. Para mim, e que eu amo comunicação e marketing, para mim talvez é o ponto mais relevante que você foi no RGV, que eu coloco sobre como fazer vender mais, comunicar mais, né? Quer vender mais? Comunica mais. E eu falo que o marketing de história, meu amigo, storytelling é o que faz vender o produto. Eu vou dar um outro exemplo rapidamente, para o pessoal entender, que está aqui, porque depois não vamos deixar só o nosso convidado falar, mas para entender, porque isso é tão forte, esse ponto na venda, que eu vou fazer um comercial para você aqui, Depois eu vou fazer um desafio para você, viu? No fim do podcast, eu quero que você venda oratória. Como é que o Ricardo Eletro venderia um curso de oratória? No final, você vai ver o Ricardo vendendo um curso de oratória. Aí eu vou só anotar aqui. Não, tem você dá aula, você é professor. Mas aqui, eu falo assim, foi isto, Giovanni, que mudou a minha vida para mim conseguir competir no segmento meu que era extremamente impossível de vencer os concorrentes. Quando eu cheguei com minha lojinha de 20 metros quadrados, lembra que tinha Casa Bahia e Luiza já com 300, 400 lojas, vendendo bilhões, e as pessoas riam da minha cara, mas, como que esse cara vai falar em vender eletrodoméstico com uma lojinha desse tamanho? Uma coisa que eu percebi, que eu falo que é o tal do raio-x dos meus concorrentes, eu fiz um raio-x no feeling na época, né? Porque hoje eu transformei em metros, mas na época foi no feeling que eu percebi que a comunicação deles era muito ruim na forma de vender os produtos. Eles colocavam a marca da empresa, colocavam lá um comercial de 30 segundos, 5 ofertas, televisão por quanto, geladeira por tanto, lavadora por tanto, liquidificador por tanto, ferro por tanto. Eu nem lembrava da primeira oferta que eu tinha colocado. Gente, isso é uma forma de comunicação muito errada. Foi quando eu criei uma forma de comunicação diferente que eu comecei a perceber tudo aquilo que era verdade na hora que eu comprava aquele produto, que eu negociava aquele produto, eu anotava as histórias que havia acontecido na negociação e transformava aquilo ali num comercial direto dentro da televisão. Então, por exemplo, eu vou vender aqui uma televisão. Televisão LG de 2.999 por apenas... Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Quanto custa a televisão? Se eu perguntar quanto custa a televisão 50 polegadas LG, Samsung, 90% você vai responder. Um vai falar 3 mil, 2 mil, 4 mil, 5 mil. Porque ninguém trabalha nesse segmento, lembra de preço de tudo. Então, primeira coisa, a pessoa não sabe o preço. Aí a pessoa vai lá e fala assim, vamos pôr que um preço de uma televisão dessa barata seja 1.999. Aí eu coloco, televisão LG por 1.999. Ferro de passar por 29,90. Lavadora por 999. Tá tudo com preço espetacular. Só que, eu não sei se tá barato ou não. Vou fazer o segundo comercial. Atenção, Brasil, para. Para tudo. Muito bom. Para tudo. Televisão LG, fininha, tantos megapixels,
de 2.999 por apenas 1.999. Mas atenção, não adianta. É só uma peça por CPF. Não vem comprar atacado. Então, isso é uma... E aí, né? É uma verdadeira revolução. Vocês não estão entendendo. Isso. É o terror da concorrência. Aí o cara percebe. Os mesmos 30 segundos. E vou fazer um terceiro comercial melhor, que você fala da persuasão aqui. Terceiro comercial, que é o que eu fazia. Você vê o tamanha importância que eu dava à comunicação e marketing para vender no meu negócio. E foi isso que eu fiz chegar na segunda empresa maior de varejo desse país. Atenção, Bruno, para! Eu já gosto do início, do para. Televisão LG fininha de 2.999 por 1.999. Uma risadinha, Giovanni, mudava a minha venda de 50% de crescimento no sábado. Uma risadinha. Gatilho mental da risada. Aí eu te pergunto, você que é um estudioso nisso, um professor, o que significa isso na cabeça das pessoas? Apenas uma risada, tipo assim, de deboche, como assim, não é assim, não é deboche, é como se fosse assim, tá tão barato que o locutor, o cara que apresentava a minha propaganda, ele passava uma sensação assim, por apenas 1.999, parecia que tava de graça. O que significa isso na cabeça das pessoas, para as pessoas entenderem aqui agora? Assim, em primeiro lugar, parabéns por essa criatividade, que realmente tem que tirar o chapéu, gente. Tem que tirar o chapéu. O que é isso? Incrível. Tem algumas coisas aí, do ponto de vista científico. Por exemplo, quando os seres humanos são pessoas muito recíprocas. Então, quando você ri, se é uma risada verdadeira, a pessoa também sente vontade de rir. Já viu um bebê rindo assim? Você já ri na hora. Então, você já dando uma risada, já causou um sentimento diferente na pessoa. A pessoa, nossa, um comercial tá me fazendo rir. Você percebeu que grandes comerciais icônicos, eles têm o uso do humor? Isso. Porque utiliza uma coisa chamada lei do humor. Se você faz a pessoa se sentir bem, se sentir feliz assistindo aquilo, isso causa uma sensação boa na pessoa. E tem um fenômeno chamado neuroassociação. Quando você faz a pessoa se sentir bem e é a sua marca fazendo isso, ela vai associar o sentimento bom à sua marca. Nossa, isso é extremamente perigoso. Quando você vai num jogo de futebol, vamos lá na final da Copa do Mundo. Você assistiu a final da Copa do Mundo? Já assisti. Nossa, foi Argentina e França. Aí tava aquele duelo Mbappé e Messi. Foi bonito de ver, né? Gol a gol. Foi bonito. Nossa, foi legal. Agora imagina. O Messi, ele vai lá, ele faz o gol da vitória. Fez o gol da vitória, assim. Nossa, 1 bilhão de pessoas assistindo. Ele faz o gol. E, nossa senhora, todo mundo vibrando. E quando ele sai correndo, tá bem atrás, assim, ó. Qatar Airlines. PlayStation 5. Tá várias marcas ali atrás, naquela parte entre o campo e a arquibancada. Por que elas pagam caro pra estar naquele lugar tão pequenininho? Não é uma propaganda na TV que você consegue fazer todo elaborado. Por quê? Neuroassociação. A mesma felicidade. Você tá ancorando a felicidade que você sentiu do Messi fazendo gol no final da Copa do Mundo com a marca. E ativando o gatilho mental da familiaridade. O que eu vejo muito se torna familiar. O que é familiar é confiável. E eu compro o que é confiável. A próxima vez que você vai no mercado, a próxima vez que você vê um anúncio, essa marca é confiável, eu vou comprar ela. Por que ela é confiável? Simplesmente porque você já viu antes. Fizeram estudos que mostram que as pessoas preferem aquilo que elas já viram antes. Simples assim. Esse estudo era muito louco. Simplesmente tinha um voluntário e ele tinha que escolher entre 2 pessoas, A ou B. Só que antes da pessoa escolher, aparecia para esse voluntário do estudo um flash assim, ó, da foto de uma das pessoas. Só que essa foto aparecia muito rápido, de um jeito que a percepção consciente não conseguia distinguir. Conscientemente, você não conseguiu. Mas a percepção inconsciente percebeu. Então, por exemplo, eu tô aqui olhando para você agora,
O meu olhar periférico tá captando aqui o logo do Sem Blá Blá Blá, tá captando a Mel, tá captando o Softbox, tá captando várias coisas. Mas o meu foco consciente tá aqui. Só que o nosso cérebro é muito louco. Ele tá pegando todas as informações. Aí o que acontece? Por que a gente tem cenário no podcast? Por que tem patrocinador no podcast? Você vai assistir os podcasts famosos, assim, cheio de patrocinador na mesa. Percepção inconsciente. Você não tá ali pra ver a marca. Você tá pra ver o podcast. Só que daí isso vai entrando no seu inconsciente, ativando o gatilho mental da familiaridade, e aí, igual aquele estudo, agora fechando o parênteses, 100% das vezes que aparecia esse flash com a foto de uma das pessoas, a pessoa escolhia aquela pessoa que ela já tinha visto antes, mesmo sem saber. Ela não sabia, porque era inconscientemente. Então, por isso que as marcas... A comunicação é muito importante, né, cara? Não, isso aí chega a ser desleal. Por isso que as marcas exploram esse fenômeno da percepção inconsciente e da neuroassociação. Eu tô te falando de tudo isso, porque fala oratória, parece que é muito... Só gesticular, se movimentar. Falar bem, né? Mas a oratória, ela serve exatamente para essa persuasão, para essa comunicação, para vender, né, cara? Oralmente, no caso. A persuasão ela pode ser escrita. Agora, a oratória é você fazer tudo isso de modo falado, você usando palavras. Isso é muito interessante. Agora, se você quer uma indicação de livro, esse livro eu raramente recomendo, viu, gente? Ele é perigoso, ele é muito louco. Só que eu vou falar ele agora. Nossa, acho que dá pra contar nos dedos da mão do Lula quantas vezes eu falei desse livro. aí. Sacanagem. Mas vamos lá. Nossa, será que eu vou ser cancelado por causa disso? Não, acho que não. Mas... Aí eu começo o corte assim, ó. Já vou dar estratégia de corte pra vocês. Aí eu começo o corte. Será que eu vou ser cancelado por causa disso? Aí já pega a retenção. É uma das estratégias de corte que a gente viraliza. Sacou? Mas voltando ao livro. Anota esse livro. Marketing e Arquétipos. Símbolos, Poder e Persuasão. Esse é o nome do livro. Olha o nome. Marketing e Arquétipos. Símbolos, Poder e Persuasão. O autor é um brasileiro chamado Hélio Couto. E lá ele fala persuasão, neurociência, arquétipos, percepção inconsciente, neuroassociação, gatilhos mentais. É loucura. E o livro é bem fininho. Você pira. Você sai assim e você fala, caraca, minha vida mudou com esse livro. É muito louco. Só que chega a ser um pouquinho perigoso. Agora, eu prometi pro pessoal... Você fala perigoso por quê? Porque ele ensina... É nas mãos erradas, né? Você consegue ser um veículo de transmissão de más ideias. É que você falou ali dentro comigo na sala, que eu anotei aqui, que é muito importante, eu quero que você comente sobre isso. Pessoas com más ideias, com uma boa comunicação. E tem muitas pessoas com más ideias e boa comunicação. E tem poucas pessoas, né? Com boas ideias, mas não sabem comunicar, né? O relógio do Ricardo. Esse aqui eu tenho que mandar rumo pra esse aqui, ó. Tirar o som, né? O que acontece? Eu tenho um TED sobre isso. Se você tiver curiosidade, vai lá no Google ou no YouTube. Coloca assim, TED Giovanni. Nesse TED eu falei o seguinte, que comunicação é o maior problema do mundo. Porque hoje nós temos muitos problemas. Temos criminalidade, meio ambiente sendo degradado, temos injustiça social, desigualdade econômica, inflação, guerra, refugiados, a inteligência artificial vai dominar o mundo, corrupção. Então, assim, temos muitos problemas. O mundo é cheio de problemas. Na minha humilde opinião, o maior problema de todos é a comunicação. Por quê? Porque nós temos pessoas com más ideias e uma boa comunicação, como políticos demagogos, como golpistas e estelionatários. E nós temos pessoas com boas ideias, como doutores na academia, empresários sérios, boas ideias e uma má comunicação. E as boas ideias não estão vencendo o debate. Eu falei do Aristóteles, vou citar um outro cara clássico, Arthur Schopenhauer. Schopenhauer ele falava um negócio muito genial. Esse livro se chama A Arte de Ter Razão. Fino também, simples de ler, Arte de Ter Razão, Schopenhauer. Aí ele fala o seguinte, não basta ter razão. Por isso que ele ensina nesse livro técnicas de debate. Como é que você ganha uma discussão? Porque muitas vezes a pessoa acha que basta tá certo. Não, eu tô certo. Eu tenho razão. Não basta ter razão. Você tem que ficar com a razão. Imagina realmente um debate. Tá, duas pessoas, você e um concorrente nesse debate, um adversário, e tem uma plateia. A plateia no fim vai dizer quem tem razão. Você tá certo. Os fatos suportam a sua tese. Você sabe que você tem razão. Só que a plateia deu a razão para outra pessoa. Porque ela soube convencer. Você pega jornalista, por exemplo, que às vezes o empresário entrevista alguma pessoa que está
correta, mas ela faz uma pergunta de uma forma tão persuasiva, tão forte, que a pessoa não sabe sair daquilo ali e no final da entrevista parece que ela tá errada. Você quer aprender como lidar com perguntas difíceis? Sim, Agora? No final eu conto. Se vocês Ah, quiserem saber, como lidar com questões difíceis, me lembra, Mel, me lembra, Ricardo, que eu conto no final. vou lembrar aqui. Mas daí, resumindo, nós temos pessoas que acham que basta estar certas e não é o suficiente. As boas ideias não estão vencendo o debate. Aí qual que é a ideia? Agora juntando Aristóteles com Schopenhauer, com Giovanni e com Ricardo. Vamos fazer uma combinação aqui. O Aristóteles ele falava, você tem que ter o ethos, o pathos e o logos. Você tem que passar confiança, emocionar e fazer sentido. E o Arthur Schopenhauer falava, não basta estar certo, que é o logos. Você tem que ficar com a razão, usando o ethos e o pathos. Aí qual que foi a minha ideia lá no TED? Eu falei assim, se nós armarmos os cidadãos com as armas da persuasão, se todo mundo souber defender suas ideias de modo claro, confiante e convincente, que inclusive são os 3 Cs da comunicação que eu ensino no curso Comunicação Sem Medo, clareza, confiança e convencimento. Se todo mundo sabe identificar falácias lógicas nos seus discursos e nos discursos dos outros, aí as boas ideias vão finalmente vencer o debate e a humanidade vai ter uma chance de resolver os maiores problemas do mundo. E olha só que interessante. Quando a oratória está empatada, quando o ethos e o pathos estão empatados, o diferencial vai ser o logos. As boas ideias vão se sobressair naturalmente. Porque entre duas pessoas que falam muito bem, se uma tem a realidade a favor dela, se uma tem os fatos, se uma tem a ciência por trás dela, ela naturalmente vai convencer mais. Então, por trás do que eu faço de comunicação de oratória, tem também um propósito de transformar e melhorar a sociedade, munindo as boas ideias de uma boa comunicação. Você falou uma coisa que, inclusive, no qual eu tô nesse novo desafio hoje, minha missão de vida, é porque eu percebi muitos mentores de palco, né? Aí, e a turma do Babrabrá, né? Que sabe ter uma boa oratória, sabe convencer, sabe usar os gatilhos mentais, mas por trás não tem experiência. Eu não falo isso porque por nada, é mais no sentido de não deixar meus amigos empresários do Brasil que faz cair nisso. Porque eu fui, por exemplo, conversar com um desses mentores de palco, eu falei, mas como é que você ensina essas coisas todas que você está falando aqui, tudo, sendo que você nunca foi empresário, você nunca teve CNPJ, você nunca trabalhou nisso, nunca fez isso. Não, cara, eu não me preocupo com isso. Eu tenho uma turma aqui de, você sabe essa palavra melhor, que é curadoria, que chama? Curadoria? Corredoria. Ou é isso aí, essa palavra. É curadoria mesmo. Que faz tudo pra mim, me entrega na minha mão e eu vou lá simplesmente... Eles fazem uma curadoria do conteúdo, das técnicas e tudo mais. Isso. Tá. E eu vou lá simplesmente, sou o artista. Vou lá, canto e vou embora. Mas onde tá embasado isso aqui? Não, a gente faz pesquisa, tal, coloca as melhores ganchos, as melhores notícias, as melhores fórmulas e leva. Mas quando você leva isso, não é que não tem conhecimento, né? Só que eu falo que o conhecimento é uma coisa, a sabedoria é outra. Você pode ler um livro aqui... Isso aí dá um corte, hein? Olha isso aí. Você pode pegar um livro aqui, ler tudo aqui, como é que constrói um avião. Eu te pergunto, depois que você acabar de ler o livro, significa que você consegue construir um avião? Não, porque você tem o conhecimento, mas você não tem a sabedoria como construir o avião. Então eu falo que a pessoa, para ensinar de verdade, principalmente os empresários, tem muita adversidade nos negócios, tem problema de fluxo de caixa, tem problema de marketing, tem problema de vender, marketing, gestão de pessoas, juros altos. É só quem viveu aquilo ali na prática, você sabe o que é, como que faz para sair de todas essas adversidades. Aí eu falo que a sabedoria que é importante. Então eu sempre digo aos empresários, meu amigo, você pode aprender com todo mundo, mas você quer ir a fundo, procure pessoas que realmente passaram por aquilo, tenha experiência, a dor que você está sentindo, que com certeza ele vai ter muita sabedoria para te ensinar o caminho, para que você sofra menos. Isso que eu digo o tempo todo, por isso que eu falo que eu falo de uma forma diferente que você falou. Eu falo que tem muita gente que tem produtos bons e não vende nada. Tem gente que tem produtos ruins e vende muito, porque sabe comunicar. E você está completamente certo. E eu acho que isso incomoda muito os empresários que estão assistindo a gente, né? Porque chega a ser
Poxa, você fica indignado. Caraca, eu já passei por isso. Você já deve já ter passado por essa situação. Poxa, eu sei que o meu produto é melhor. Eu sei que o meu preço tá melhor. Eu sei que eu entrego mais qualidade pro meu cliente. Mas o cara vai no concorrente pagar mais caro por algo que eu sei que é pior. E ele vai. Isso é muito chato. E caraca, como é que a gente tem que melhorar? Aí volta, Como tem que melhorar? Aí Vai volta, lá, fala aí aqui volta, agora. Complementa aí. Que Aí eu sei volta pro Nicholas Bultmann. Não basta ser o melhor. que não basta, é melhor. Você tem que saber convencer as pessoas. Comunicar, convencer, comunicar bem, saber. E se a galera quer aprender fazer a técnicas persuasão. avançadas de convencimento, queria pedir Isso. sua permissão aqui, se você deixar, e se a Não, Mel deixar, Importantíssimo. trazer técnicas inéditas. Eu fui em mais de 50 podcasts. Mas eu queria trazer umas técnicas inéditas Agora que eu sim. nunca falei antes. E Prepara aí, especial pro gente. pessoal do Ricardo Eletro. Se vocês me permitirem. Agora. Tá com muita pressa? Vocês estão falando de horário? Não tem tempo não. Só o telefone, o relógio apitar de novo aqui. Não, é que vocês têm que limitar. Eu tenho uns podcasts que eu participei de 5 horas e meia e tal. E eu gosto de dizer que eu nunca terminei um podcast. É sempre as pessoas falam. Então, Giovanni, deu horário e tal. Eu não sei o meu limite. Entendeu? Eu acho que se um dia deixar, eu fico 24 horas falando. Nunca testei. Um dia vamos fazer um podcast de 24 horas. Vamos fazer um podcast de 24 horas? Eu topo. Você aguenta? Eu aguento. Então bora! chama todo mundo do R1 Isso. e você vai alternando, entrevistando cada um deles. Isso aí. E você vai ter que tomar muito energético. E pra mim, meu amigo. Vai bater mais uma no Guinness Book, maior podcast. Isso aí, viu? Tem o Guinness aqui no cenário? Tem que trazer pra cá. Tem que trazer pra cá o maior vendedor do mundo, meu amigo, de acordo com o Guinness. É isso aí. Então vamos lá. Eu prometi pro pessoal que eu ia ensinar a fórmula da amizade. Se você seguir, eu vou dar várias técnicas. Algumas se aplicam pra vendas, outras pra networking, outras pra relacionamento, outras pra tudo. Então vamos lá, segura. Vou ensinar agora a fórmula da amizade. Se você utiliza esse passo a passo que eu vou ensinar, isso aqui é tão poderoso que esse cara aqui chamado Jack Schaffer, que ele era agente do FBI, ele usava isso que eu vou ensinar agora para converter espiões de nações inimigas pro lado dele. Isso é tão poderoso que pegava uma pessoa que odiava os Estados Unidos para auxiliar os Estados Unidos, utilizando a fórmula da amizade. Você quer aprender a fórmula da amizade? Agora. Então bora lá. São 4 letras que você tem que decorar. PFDI. PFDI. Proximidade, frequência, duração e intensidade. Se você e você pode fazer uma análise das suas atuais relações. Faz assim, ó. Quem são meus amigos hoje? Parece que quanto mais a gente tem muito colega, né? Mas amigo mesmo, amigo. A gente, né, às vezes conta no dedo do Lula, né? Que nem vou dar esse exemplo pra você cancelar toda hora. Mas daí vamos lá. Você pega assim as pessoas que você tem uma relação. Como que eu consigo incrementar a relação que eu tenho com essas pessoas? Aprofundar a amizade? Olha pra essa fórmula. Proximidade, frequência, duração e intensidade. Como que tá a minha proximidade com eles? Eu consigo estar mais próximo deles? Então tô aqui, ó. Tô próximo. Eu tô próximo do Ricardo Eletro. Tô na frente dele. Eu vim aqui presencialmente. Proximidade. Frequência. Será que eu não preciso melhorar a frequência com que eu vejo essa pessoa? Eu vejo uma vez por ano. Mas se eu vejo todo fim de semana? Se eu vejo todo dia? Aí eu não consigo desenvolver uma relação mais eficaz com essa pessoa? Frequência. Duração. Aí eu vejo todo dia. Por 10 segundos, no elevador. Eu vejo lá a pessoa no elevador 10 segundos, todo santo dia. Não tenho uma amizade muito grande com essa pessoa. E se aumentar a duração desses encontros? Se de repente, em vez de falar 10 segundos, eu falo 10 minutos. E aí eu vou incrementando isso. E intensidade. Às vezes você interage com a pessoa, mas não tem intensidade nenhuma. Você falando sobre o tempo, sobre tal. Agora, poxa, a pessoa contando a sua história, você contando a história dela, vocês rindo juntos, vocês bebendo juntos, vocês tendo experiências fodas juntos, vocês andando de jet ski em Dubai juntos. Isso são intensos, experiências intensas. Então olha só que legal. Você quer melhorar suas amizades? O que você tem que fazer? Ajeita essas engrenagens de proximidade, frequência, duração e intensidade. O que tem que melhorar? E isso é verdade pra qualquer coisa. Você quer se tornar amigo de uma pessoa? Filho, filha, marido, mulher, nossa, tudo. E você tocou num ponto interessante. Filho. As pessoas com quem nós temos mais proximidade, elas têm uma grande influência na nossa vida.
E é por isso que muitos pais... E você tem 2 filhas, né? 2 filhas. E é um grande pai. E uma dor que muitos pais têm é... Você, muitas vezes, chega em casa e daí percebe que o seu filho, sua filha não te escuta mais. Só quer escutar aquele ciclo de amigos. Isso. E você sabe que esse ciclo de amigos não é uma boa influência para essas suas filhas. Só que elas não te escutam mais. Escutam um ciclo de amigos. Por quê? Proximidade. É que você falou aí. Então, se você, pai, quer conquistar a confiança do seu filho, você tem que usar a fórmula da amizade. Você está próximo dele, com frequência, com duração, com intensidade, e aí você vai passar a influenciar mais a vida do seu filho e não os grupos de amigos que muitas vezes estão influenciando para coisas erradas. Às vezes você está cobrando o seu filho, mas você mesmo aproxima, né? Exatamente. E olha só como... Agora eu vou trazer o lado obscuro. Igual aquele filme do Transformers. O Transformers tá no cinema. Tem, acho que o Transformers 2 ou 3 era o lado oculto da Lua. Agora eu vou trazer o lado oculto da fórmula da amizade. Olha só que louco. Se você não se preocupa com isso aqui, você pode destruir o seu casamento. É, lógico. Sabe por quê? É. Olha só. Como que esse cara aqui, chamado Jack Schaffer, lá do Manual de Persuasão do FBI, ele conseguia converter espiões inimigos pro lado dele? Ele convencia esses caras a traírem a pátria deles. E tem pessoas que usam esse conhecimento aqui para fazer as pessoas traírem nos relacionamentos. Porque assim, intencionalmente, se uma pessoa quiser... Nossa, eu vou destruir teu relacionamento, vou usar todas as técnicas de persuasão possíveis para fazer você trair seus princípios. Você tem que ser bom para se segurar. E você tem que ter conhecimento disso aqui. Porque é inconsciente e é emocional. Sabe, de repente aquela pessoa vai chegando na sua vida com cada vez mais proximidade. Você tá todo dia com a pessoa, próxima. Frequência enorme, tá o dia inteiro com ela. Duração enorme. É o que acontece. E cada vez mais intensidade. Aí é por isso que às vezes acontece aquelas coisas em ambiente de trabalho e tudo mais. Exatamente, o pessoal fala assim, mas não pode ter relacionamento no trabalho, não pode, infelizmente, aconteceu um problema desse que você falou de traição aí, porque foi justamente no trabalho, então, mas aí eu pergunto assim, mas vai acontecer aonde? Se o contato que a pessoa tem é no trabalho, a maior possibilidade de acontecer um problema é exatamente onde você tem a frequência, onde você tem mais tempo com a pessoa, mais proximidade, onde acontecem essas coisas. Não tem como acontecer lá no Japão, né? Você não tem frequência lá, você não tá lá. E qual que é a jogada? Agora, por outro lado, também, só te cortando, e por outro lado, você pode usar isso aí tudo pro bem. Com certeza. Por exemplo, eu vou dar uma dica que eu dei aqui agora para vocês empreendedores. Eu já tenho 31 anos de casado. E aí, eu falei assim, eu vou propor uma coisa pra minha esposa. Escuta essa aí, hein? Vou propor uma coisa pra minha esposa. Dica de casamento aqui do Ricardo Eletro, 30 anos de casado. Os empreendedores aí que trabalham muito, lutam muito. Então eu falei assim, bem, vamos fazer um propósito a partir de hoje, até o resto das nossas vidas. Ela falou, o que é? A partir de hoje ele não vai nem dormir e nem levantar da cama sem dar um beijinho no outro. Pode ser no rosto, pode ser o que for, a partir de hoje. Dormir e acordar. Dormir e acordar. A partir de hoje, a gente vai dar um beijinho no rosto, na boquinha, o que quiser, na hora de dormir e na hora de levantar da cama, pro resto das nossas vidas. E esse propósito, nós estamos empreendendo já tem um bom tempo, mas você não sabe o quanto melhorou a nossa relação com a simples atitude. Então, a técnica do beijinho. Então assim, a técnica da amizade, é você tentar ficar mais próximo, ter algum símbolo que representa carinho, que representa amor. Então as pessoas podem também usar essa técnica que você falou aí para o bem, para melhorar os relacionamentos. Eu vou aplicar com a Micarla, viu? Micarla agora vai ter beijinho sempre, todo dia, toda noite. Pode dormir e nada de acordar. Adorei, viu? Anota aí. Técnica do beijinho. É isso você que tá aí. nesse podcast, você já aplica a técnica do beijinho, chega lá e surpreende a sua companheira. Mas tem que cumprir, hein? Mas daí, só para concluir o raciocínio, então é o seguinte... Sabe aquela coisa de quando você é uma pessoa casada, está num relacionamento sério, você preza, zela por isso, você não pode estar em certos programas de solteiro. Certíssimo. Por quê? Minha esposa fala isso. Porque aí você vai ficar tendo proximidade, frequência. Já ouviu aquele ditado, a carne é fraca? Certinho. Então, você tem, Certíssimo. quando você conhece a fórmula da amizade e você sabe como persuasão funciona, você nem dá chance. Você fala, meu relacionamento é tão importante que eu não quero nem arriscar. Você tá parecendo minha esposa, viu? Ela fala isso. Tem que estar no ambiente de casado. E quando você aplica
a fórmula... E tá acontecendo isso comigo e com a Micarla. Hoje, cada vez mais, a gente tá se aproximando de casais, tendo amizade de casal, porque é outra coisa. O papo é outro, né? As pessoas estão em outra fase da vida. Não dá mais pra andar com quem tá no oba-oba. Mas daí, se você aplica a fórmula da amizade, você vai conseguir explorar o espectro da amizade de forma certa. O que é o espectro da amizade? Todo mundo está em uma de 4 caixas. E isso acontece assim 100% das vezes e não importa. Você acabou de conhecer a pessoa. Ela vai te colocar em uma de 4 caixas. Esse é o espectro da amizade. O que são essas 4 caixas? O que é o espectro da amizade? Você pode estar aqui no meio, que é uma pessoa indiferente. É o estranho. Você está andando na rua, aquelas pessoas são estranhas para você. Você é indiferente em relação a elas. Isso aqui. Você pode ser, para esse lado aqui, amigo. Você pode ser amigo dessas pessoas, você se importa com elas. Se você for para esse lado aqui, o oposto, inimigo, você não quer ver eles nem pintado de ouro, você não gosta deles, eles ativam em você uma reação automática de luta ou fuga. Ou então você pode ser ainda mais que amigo. Você pode ser um parceiro amoroso. Então esse é o espectro da amizade. Onde que você está em relação às pessoas? Inimigo, indiferente, amigo ou parceiro amoroso. Isso acontece de forma automática. Você entra num ambiente, sabe? Você foi pra escola faz um tempinho, né? Mas no tempo da escola, quando você mudava, assim, primeiro dia de aula. A Mel foi há mais tempo, né? Então, Mel, você tava lá, lembra de você no ensino médio. Tô falando com a Mel aqui que tá... Dá oi aqui, pessoal, Mel. Vem cá na câmera. Vem cá, fica do lado do Ricardo. Aqui, ó. Desce. Top. Aí, Mel, lembra lá no ensino médio? O primeiro dia de aula numa nova escola. Ou o primeiro dia de aula no ano seguinte. Vamos supor que você chegou um tiquinho atrasadinha, sei lá. Aí, no primeiro momento que você abrir a porta, da sala, por uns 2 segundos, a galera meio que fazia isso aqui, ó. Te notava? Dava aquela olhadinha? Não tinha isso? Pronto. Nessa olhadinha, a pessoa te colocou em uma dessas 4 caixas. De modo automático. Às vezes ela vai sentir uma atração por você. Nossa, que pessoa bonita. Às vezes ela vai, pelas suas linguagens, pela sua linguagem corporal, pelos sinais que você emite, já ter uma afinidade com você e falar, poxa, essa pessoa eu gostaria de falar. Parece ser uma pessoa legal. Nossa, meu santo bateu com o dela. Parece ter uma boa vibe. Pode ser completamente diferente. Quem que é essa pessoa? Ou então, você pode acionar a reação automática de luta ou fuga da pessoa e já cair no conceito dela, já te encara como inimigo sem nem saber. Ah, Giovanni, não, você está inventando, como assim? É possível. Não sei se você já percebeu, eu tenho exemplos disso no meu ciclo próximo, pessoas que gostam de mim, eu sei que elas gostam de mim, eu sei que elas querem o meu bem. Aí eu tô contando uma novidade para elas, uma coisa boa, ela tá me olhando assim, ó. Com a cara fechada. Aí eu fico imaginando assim, caraca, se ela fica com essa cara comigo, que ela gosta, imagina com os outros. E todo mundo que fica olhando essa pessoa já pensa, caramba, que pessoa, essa pessoa deve ser chata. Minha amiga Carol Portilho, que faz parte lá do RGV, sobre linguagem grande corporal, Carol Portilho. Uma gracinha de pessoa, ela fala muito sobre isso. Abraço, Carol. E o que acontece? Às vezes você tá mandando um sinal inconsciente pra pessoa sem nem saber. E daí a importância de a gente dominar a linguagem corporal. Quando você consegue dominar as mensagens que você passa e passa as mensagens certas de modo consciente, aí você domina a linguagem não verbal. Quando você consegue usar as palavras certas no momento certo, você domina a comunicação verbal. Se você domina esses dois, se você domina a linguagem não verbal, a linguagem verbal, aí, meu amigo, você convence qualquer pessoa de qualquer coisa. Aí você é o bichão. Mas daí, vamos lá. Como que você utiliza a linguagem corporal a seu favor? Vamos falar de linguagem corporal então pra galera lá, os empresários que às vezes estão... Será que eu tô passando mensagens erradas? Erradas, certas. Será que eu tô passando... Na hora da negociação, de tudo. Olha só que interessante. Lembra que eu falei que eu ia ensinar pra não ser assaltado? Essa técnica aqui pra não ser assaltado. Se você mora numa cidade grande, você mora, sei lá, São Paulo, você mora num lugar que é perigoso, ou então como eu morei na zona norte de Natal, pra 15 anos. Quem sabe... Quem já foi pra Natal sabe que a Zona Norte... Eita, a Zona Norte de Natal não se brinca. E aí eu morei 15 anos na Zona Norte de Natal.
que se você quer morar, se você mora num lugar que é perigoso e você quer diminuir a probabilidade de você ser assaltado, você vai fazer o seguinte. Quando uma pessoa vai assaltar outra, ela busca por potenciais vítimas, pessoas que parecem uma presa fácil. Uma coisa mais simples. Você não vai mexer com alguém que aparenta estar ligado. Aí é de onde surgiu uma coisa chamada carranca urbana. O que é a carranca urbana? Você fazer uma cara feia. Então quando você anda na rua assim, ó, com uma cara séria, aí você diminui a chance da pessoa mexer com você. Se você ficar dando muita vinda, aí você é uma presa fácil. Só que o que aconteceu? As pessoas por morarem nas cidades e muito pedinte, muitas vezes você é abordado e tem a questão da segurança, as pessoas levaram a carranca urbana para outras áreas da vida. E daí a pessoa às vezes vai para um evento de marketing, um evento de networking, vai falar com o cliente e tá com a carranca urbana. E daí você tá sendo visto como um inimigo. Por quê? Porque tem certos sinais que ativam essa resposta, como por exemplo, você estar sério, você esconder as mãos. Segurança, né? Você estar com os músculos tensionados, você não tá relaxado. Então tudo isso vai entrando na percepção inconsciente da pessoa. Agora você quer fazer o contrário. Você quer ser visto automaticamente como amigo. Você quer fazer o santo da pessoa bater com o seu. Você quer ser extremamente carismático, sem esforço. Imagina o ouro, que isso é para vendas, meu amigo. Nossa Senhora. Você faz a pessoa gostar de você. Não é todo que um vendedor vende muito, outro vende pouco. Né? Às vezes os dois conhecem o mesmo produto, conhecem bem o produto, mas um vende muito mais do que o outro. E como é que faz? Ensina pro pessoal como é que faz para segurar 5 clientes ao mesmo tempo. Ah, meu filho, dá um beijinho aqui, pega na mãozinha, pega um CFF, põe no bolso, um CPF, põe no bolso, dá uma olhadinha. Mas é verdade. Isso aí é muito bom. Quando eu vi isso no RGV, eu fiquei assim, Mas embasbacado com a sabedoria. Chega no vendedor, você tem que atender 2, 3, 4 O pessoal acha que é impossível, né? Tipo assim, não tem jeito. como que eu vou atender 2 pessoas ao mesmo tempo? Vou te explicar. Você pega aqui, simplesmente, você tá atendendo o cliente aqui, chegou um cliente, um simples olhar pro cliente, amoroso. Como é que vai, senhora, tudo bem? Espera 2 minutinhos, eu vou olhar pra você. 2 minutinhos, eu tô olhando pra senhora aí. Aí você tá vendo que a pessoa tá ficando inquieta. Vem cá, vem cá. Já abraço. Senta aqui, dá um beijinho, um abraço, vem cá, fica aqui do lado. E você consegue segurar 5 clientes. Eu tô na venda, E o documento? Na venda, Em que parte pega o documento? o documento, na hora que ela começando a ficar meio ansiosa, peça o documento. Você vai dando passos pra pessoa esperar. Agora, peça o documento que eu vou começar a agilizar pra senhora. Aí você põe o documento no bolso. Aí segura mais um. Aí vai. Você tem que ir dando passos. E aí, como é que o Ricardo Eletro... Ó, vou ensinar agora a técnica matadora do Ricardo Eletro pra encantar os clientes. Isso tem a ver com carisma. Imagina que você fizesse a mesma coisa. A mesma coisa. Pegar o documento da pessoa, só que sem ser carismático, sem ser legal. Acabou. Sério, brigando. Vai pegar o documento na mão e não deixa eu ir embora. É isso aí. Agora vai as dicas de linguagem corporal. Como que você faz a pessoa gostar de você? Em primeiro lugar, ajuste a sua atitude. O que é ajustar a atitude? A atitude mental vai guiar a sua linguagem corporal. Não é pra você ficar mecânico, tipo assim, agora eu vou fazer assim com o corpo. Não, primeiro ajusta a sua mente. Tem as atitudes que são úteis e tem atitudes que são inúteis. Que é uma atitude inútil? Impaciência. Então a pessoa tá falando com você e você tá assim, ó. Então você está com uma atitude de impaciência e isso reverbera na sua linguagem corporal. Agora, que é uma atitude que é útil. O que é uma atitude útil e inútil? Útil é aquela que te leva mais perto do seu objetivo, que no caso é vender, e inútil é que te leva mais distante do seu objetivo. Agora, uma atitude útil. Curiosidade. Nossa, que legal. Me conta mais. A minha linguagem muda. Você falou tudo. Outra atitude realmente útil. Afetuosidade. Nossa, Ricardo, tô muito feliz com o convite. Gratidão, de verdade. Só de pegar na mão, você já mudou a compostura. O tom de voz. Você abraçou a pessoa, o tom de voz, ficou abaixo do cliente, olhou com carinho. Como é que vai, senhora? Tudo bem? Aquele momento que você coloca um pouco mais frágil do que o cliente, né? Isso é a primeira parte. Você muda a sua atitude para uma atitude realmente útil. Segunda coisa, abrir a linguagem corporal. Tem linguagem corporal aberta e linguagem corporal fechada. O que é a linguagem corporal fechada? O ombro arqueado, a postura corcunda, cabisbaixo, com perna e braço cruzado, cara feia assim.
essa pessoa, ela tá passando sinais de que ela tá aberta a novas conexões ou que tá fechada? Fechada. Fechada. Agora, compara isso com você ter uma postura ereta, uma aura relaxada, os peitos, o peito aberto, o ombro para trás, gestos expansivos, cabeça ereta, contato visual. Isso aqui é uma linguagem corporal aberta. Aí, ó, você coloca o sorriso. Tá bom. Você põe a mãozinha um pouquinho. Isso mostra que você está convidando a pessoa a falar com você. E olha que eu ensinava o tempo todo isso, os meus 27 mil vendedores. Falava, gente, você tem que identificar o cliente quando entra na sua loja. A abordagem é 80% da sua venda. Quando o cliente entrar na sua loja... Repete esse dado aí pro pessoal, como é que é? Isso é importante. 80% da venda está na abordagem. Nossa senhora, o que seria a abordagem? A abordagem é o seguinte, eu falo que é você perceber o cliente, entender, fazer leitura dele e tomar atitude de acordo com essa leitura. Por exemplo, se vê uma moça bonita, novinha, toda elegante, né, tal, mais jovem, eu não posso chegar abraçando essa pessoa. Eu tenho que chegar com um pouco mais de distância. Como é que vai a senhora? Como é que vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo, vem cá, você precisa, tal. Se é uma senhora, né? Uma senhora, inclusive, você tem que olhar se o cliente tem um poder aquisitivo mais alto ou menor também, isso é importante. Muda a linguagem, Muda a linguagem. Se uma pessoa mais humilde, uma senhora mais humilde, mais tranquila, se você abraça aquela pessoa, você conquista aquela pessoa. Quer dizer que os clientes gostam que abraçam, muitos deles. Se é um cliente de poder aquisitivo mais alto... Vou sair abraçando meus mentorados. Mas olha o que eu falei, se você pega um cliente de poder aquisitivo mais alto, apesar de ser uma senhora, o que for, geralmente esse cliente ele não gosta que ponha a mão. A mulher tá com a bolsa da Chanel, tá com um negócio lá da Louis Vuitton, então, aí você chega abraçando assim, ela, calma, meu filho. Exatamente, a pessoa assusta e tal. Então, você tem que entender e fazer uma leitura dessa pessoa na hora que for, você vai abordar essa pessoa. Para que você possa ouvir, escutar, aprender, entender o que ela quer e adequar o produto. Eu falo que vender, Giovanni, é servir. Vender é servir. E servir, a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir o cliente. Né? Vender não é chegar e socar o produto. Eu falo, você vai num médico, por exemplo. Chegar no médico, o médico conversa com você 2 minutos e já te dá uma receita. Você espera aí, mas será que esse remédio que está correto? Ele nem me ouviu direito. Nem olhou para você muitas vezes? Nem olhou, não me popou, não pôs a mão em mim, não fez um check-up, não fez nada. O vendedor é uma coisa, é abordagem. É na hora que tem abordagem. Que você se importa. Como é que vai? Tudo bem? Como é que você precisa? Como é que você faz? O que é bom para você? Como é que é? Como é que você pensa? Aonde, para que é esse produto? Qual espaço? É para isso? É para aquilo? Então, às vezes, a pessoa está comprando um produto é mais caro, você oferece um produto mais barato, você tem certeza que vai vender. Então, você tem que fazer a leitura. Eu cansei de ver dentro da minha loja. Né? E você conseguia passar esses insights, porque você é uma pessoa... 24 horas por dia. Você é uma pessoa que consegue aplicar isso muito bem. E você conseguia treinar os 27 mil? 27 mil. Rodava, pegava o avião da companhia. Depois coloca aqui. Coloca aqui pro pessoal ver. Pegava o avião da companhia e a gente fazia... eu acho que o meu papel... Até uma pessoa falou comigo essa semana no RGV. Falou assim, cara, vendo no RGV, eu entendi que o papel seu na Ricardo Eletro era muito mais de quase que era uma universidade de venda do que de varejo. Que legal. Porque o que eu fazia 24 horas por dia é rodar o Brasil e treinar essa equipe. Porque eu via erros na abordagem, erro na comunicação, erro na forma de atender o cliente. Quantas e quantas vezes, Giovanni, eu cheguei numa loja que o vendedor falava assim comigo assim, Ricardo, entrava um cliente... E vamos pouco eu estava fazendo uma promoção absurda numa televisão, em 10 vezes sem juros. Aí o cliente chegava e falou, eu quero ver uma televisão. Minha senhora, só quer ver televisão? Então, espera aqui, vem cá. Tem uma televisão aqui em 10 vezes sem juros, no cartão, que é o melhor produto que tem, com uma condição espetacular, que o Ricardo fez aqui, só para poucas peças. Vem cá para a senhora ver. Aí o cliente pergunta ao cliente, só tem cartão? Não. Como assim, só não tem cartão? Não. Não. Desculpa a palavra. Fudeu a venda. Ele falou que a melhor opção era no cartão, sem juros, que o preço não... E a pessoa não tem cartão. Então, o que fez? Ele não ouviu o cliente. O que ele tem que fazer? Como é que vai, senhora? Tudo bem? Seja bem-vinda, muito bom. Que só está precisando da televisão. Ah, televisão? Só pensa como? Mais ou menos que preço? A senhora gosta do carnezinho, no carnê, no cartão, à vista, no boleto? Como é que a senhora gosta?
Eu gosto do carnezinho, porque Eu cartão... adorei essa sacada de perguntar. Não, qual que é a forma de pagamento que você faz- prefere? Não, você- o que você gosta? Você gosta você como? gosta, Isso é você bom. gosta. Adorei. Aí a pessoa, não, eu gosto do carnezinho, porque cartão não gosta, não tem cartão não. Aí você já vai direcionar o cliente para aquele produto do carnê. Não, agora você faz a venda todinha antes, falando que a melhor opção era do cartão, e a pessoa não tem cartão. Caramba. Porque não ouviu a pessoa. Então a abordagem, meu amigo, é 80% da venda em qualquer negócio, seja produto ou serviço. É o que você falou, já ouvi. Eu tava falando com um aluno meu de oratório, chamado Alexandre Rodrigues, né? Até comentei sobre ele com você. Ele falou assim, caramba, o Ricardo é o maior vendedor que eu já vi na história. Eu queria transmitir esse elogio que ele fez. Obrigado. Mas na verdade eu fiz isso só pra ensinar essa técnica, que é... Olha que técnica louca. Nem que eu tô falando de fazer as pessoas gostarem de você, né? Essa técnica se chama elogio de terceiros. Olha que maluquice isso que eu vou ensinar agora. Existe uma coisa chamada lei da atribuição equivocada. Às vezes a gente sente uma boa sensação e a gente atribui essa boa sensação não à causa originária dessa boa sensação, mas à pessoa que está mais próxima. Então o que acontece? Elogio de terceiro. Se eu chego assim, eu falo, nossa, eu estava conversando com fulano e ele me falou isso aqui de você. Ele falava que você é a pessoa tal. Aí a pessoa vai se sentir bem. Só que quem tá capitalizando naquele elogio é você e não o cara. Tudo que a pessoa sentiria de ouvir isso ao vivo, se o cara estivesse falando, ela tá sentindo isso aqui com você. Essa técnica do elogio de terceiros. Nunca ensinei essa técnica aqui, viu? Técnica inédita do elogio de terceiros. Depois aplica lá pro pessoal, viu? Chega falando, fulano, falou que você... Elogio de terceiros, essa aí é muito boa. Tem uma outra técnica legal que o presidente dos Estados Unidos fazia. Ó, essa técnica de persuasão do presidente dos Estados Unidos é um presidente mais antigo, não é o Trump e nem o Biden, é o Benjamin Franklin. Esse cara que era visto como muito carismático, ele tinha uma técnica de persuasão que ele utilizava para fazer as pessoas gostarem mais dele. Tanto que essa técnica ficou conhecida como a técnica Ben Franklin. Sabe como que é essa técnica? Peça um favor. Como assim peça um favor? Pequenos favores inofensivos. Do tipo assim, imagina, eu vou dar uma mais puxada pra sedução, pra paquera. Imagina você tá no bar, você conheceu a pessoa, tá, você tá falando assim, você fala, você tem como olhar a minha bolsa um segundinho enquanto eu vou ao banheiro, por favor? Você pediu um favor pra ela. Aí o que acontece? A pessoa... Tu começou a ficar com medo de você, viu, Giovanni? Caramba, será que eu tô aplicando todas as técnicas? Eu não vou ter amizade com você, com minha mulher, não vou chegar perto, não. Calma. Não vou conviver com você, não vou ter proximidade, tô brincando. Mas aqui é o Mr. M, entendeu? A gente faz a mágica e mostra a mágica. Isso. Mas o que acontece? Quando você faz um favor pra alguém, você se sente bem. Verdade. E a regra de ouro da amizade é fazer as pessoas se sentirem bem consigo mesmos. E mais, nós tendemos a fazer favores para pessoas que nós gostamos. Então você inverteu a ordem, simplesmente porque você pediu um pequeno favor pra pessoa. A pessoa já vai inconscientemente gostar mais de você, porque geralmente a gente faz favor pra quem a gente gosta. O que você achou dessa técnica do... Fantástica. Ah, não, e tem mais. Nem parei. Fala. Essa lei da atribuição equivocada, ela é tão grande, ela é tão poderosa, que se recomenda que... Mel, você é solteira, casado, namora? Solteira? Então é o seguinte. Ó, se alguém usar isso em você, você já sabe que é uma técnica, tá? Estudiosos, não sou eu que tô falando, não. Tem pesquisas que mostram que o primeiro encontro ideal é você levar a pessoa pra um filme de terror no cinema. Já te levaram pra um filme de terror? Ó, já usaram essa técnica, então. O que é essa técnica? O filme de terror, ele vai causar emoções, né? Vai causar medo, tudo mais. Só que a questão é, vai causar emoções, vai ter uma intensidade emocional. E pela lei da atribuição equivocada, a pessoa vai relacionar, sentir emoções com a pessoa que ela tá mais perto. Então, quando você leva a pessoa, dica aí de sedução, pra você que tá aqui encalhado, brincadeira, você que quer conquistar alguém, considere levar essa pessoa pra um filme de terror. Essa pessoa vai sentir emoções e vai ligar isso a você. Isso é a lei da atribuição equivocada aplicada à paquera. Já usaram com você então, Mel? Giovanni, tem muita coisa pra gente falar aí, então vou fazer o seguinte. Vou pegar mais uma meia horinha, se tem?
Tem quando você quiser, Uma mano. meia horinha, então eu vou lhe fazer Separei o tempo Então eu vou só fazer o seguinte, eu nunca fiz isso não, porque tá tão bom. É a primeira vez? Primeira vez que eu vou lhe fazer xixi. Qual que é o maior episódio que já tem aqui? Não, eu acho que não tem episódio desse tamanho, não. Já bati o recorde? Só que é o seguinte, não vai parar, não. Pega uma técnica enquanto eu faço xixi e volto. Top. Uma técnica. Vai lá. Pô, mas essa técnica você ia adorar. E você vai perder. Não, mas espera aí, calma, só vou xixi. Então, ó, pessoal, você que tá vendo isso aqui, a técnica que o Ricardo Nunes não sabe, porque ele acabou de sair pra ir pro banheiro. Nossa, não, é até bom eu falar isso sem o Ricardo aqui. Vocês vão usar, viu? Vocês dois. Mel, você vai usar o seguinte. Como que você consegue ser visto pelo seu chefe? Você quer aprender a ser vista pelo chefe? Claro que vocês são vistos, né? Mas ser mais considerados, olha só que louco. Uma vez, uma pessoa foi fazer uma abordagem, ela descobriu, trabalhava numa empresa química, e ela foi chegar, e ela descobriu que tinha uma forma de otimizar essa fórmula química que ia fazer com que o composto que eles vendiam ficasse mais puro, mais barato, ia melhorar a qualidade, ia diminuir o preço. Meu Deus, ia explodir de vendas, ia melhorar a empresa. Ou seja, ela fez uma descoberta, ainda era estudante e estagiária. E daí ela descobriu uma coisa que ia revolucionar a empresa. Aí ela sabe o que ela fez? Ela chegou e, Ricardo, tava ensinando pro pessoal como é que eles conseguem chamar... Alguém já fez podcast com você e saiu no meio pra fazer xixi, não? Ah, sempre acontece. Alguém já fez isso? Várias vezes. Então tá bom. 5h30 sem ir ao banheiro, pô. Tava ensinando o pessoal essa técnica pra você ficar em bons lençóis, ser bem quisto pelo seu chefe no trabalho. Aí, ó. Tava ensinando aqui pra eles. O que é? É o seguinte. Tava falando de uma estagiária que descobriu um jeito de colocar muito dinheiro no bolso da empresa. Estudante ainda, só que ela descobriu um negócio que ia deixar muito melhor o que a empresa já tava fazendo. E daí ela chegou pro chefe e falou assim: olha, descobri que, na verdade, vocês estavam fazendo tudo errado e descobri um jeito muito melhor de fazer. Aí, vocês acham que essa abordagem deu certo? A pessoa falou assim: quem que essa menina pensa que é? Capaz dela ter perdido o emprego depois dessa. Porque o cara, dono da empresa, com anos e anos de experiência, o que ela pensa é: quem que é essa pivete pra falar de mim. que sabe mais do que o que eu tô fazendo é errado? Quem que ela pensa que é? Você ativa uma postura defensiva na pessoa. Agora, você quer fazer a pessoa te ouvir no trabalho e acatar suas sugestões? Você vai usar a seguinte frase. Ó, Mel, anota essa, Mel. Você vai seguir o seguinte script. Se bem que não vai funcionar, que agora eu tô ensinando. Mas, enfim. Vai funcionar, porque... Você vai esquecer. Ó, ele vai esquecer de essa informação. Você vai falar assim, ó: senhor, será que eu podia pedir um conselho seu sobre algo que vai fazer a nossa empresa ganhar muito mais dinheiro? Nossa, olha a diferença. Senhor, já mostra respeito, autoridade. Hierarquia. Você tem ciência da hierarquia. Senhor, será que eu posso pedir um conselho seu? Conselho. As pessoas gostam de se sentir bem com elas mesmas. Essa é a regra de ouro da amizade. Se você pede um conselho, a pessoa se sente bem. Ela fala assim: nossa, quer dizer que eu sou... Para a pessoa estar me pedindo conselho, eu devo ser muito inteligente, né? É claro que eu te dou um conselho. E mais, pode até mesmo ativar na pessoa essa relação de mentor e mentorado. Ele pode começar a te puxar mais para perto e te ensinar mais, porque você colocou ele nessa posição. Senhor, será que eu posso pedir um conselho sobre algo que vai ajudar a nossa empresa? Olha, nossa, que espírito, coletividade, a ganhar muito mais dinheiro, que é uma coisa que ele quer. Opa. Agora, isso aí acaba que a pessoa, você falou assim, a pessoa vai utilizar isso e tal. A pessoa pode aprender isso, igual você mesmo ensina tudo isso, né, Giovanni? E não só também, mas isso está muito baseado também nas origens e a formação da pessoa também, né? Tem pessoas que já vêm com isso meio que no chip da cabeça, né? Então, isso é um debate muito grande. Poxa, oratória, carisma, é dom ou é treino? Sempre que eu posto no Instagram, TikTok, eu posto assim, né? Olha, use essas 4 técnicas para ser extremamente carismático sem esforço. As pessoas comentam, muita gente comenta assim nos comentários do vídeo. Charlatão, golpista, falastrão, enganador, mentiroso. Está tentando ensinar para as pessoas algo que não é treinável. Carisma é dom, meu amigo. Ou você nasce com isso, ou esquece, você não vai desenvolver.
Eu discordo completamente dessa ideia. Eu discordo com tudo da vida. Eu sou a prova social, eu sou a prova viva disso. Eu discordo com tudo, em qualquer aspecto. Em futebol, em empresário, em oratória, em carisma. Tudo da vida que você quiser aprender, você tem capacidade de aprender. Talvez, eu acho sempre que existe os Neymar da vida, Claro. as pessoas que já vêm meio pronta. Os Ricardo Eletro da vida, né? Que vem com o chip da venda. É. Tem as pessoas que vêm aqui com aquele dom mesmo, que é a palavra dom que a gente utiliza, tal. Mas não é porque você não tem um dom, você não pode trabalhar aquele dom. Talvez você não vai ser tão brilhante e fazer com tanta facilidade um drible igual o Neymar. Mas se você treinar, você vai fazer o drible e vai conseguir chegar onde você quer. Melhor que 90% das pessoas. Porque senão não seria injusto falar que o esforço não traz resultado. Isso eu chamo de esforço, de trabalho, dedicação, disciplina. Óbvio que isso traz resultado. Isso para o empresário, acho que é fundamental ele entender isso. Mas é fundamental. O Ricardo chegou a ter a segunda maior empresa de varejo, vendeu 12 bilhões por ano, 1 bilhão por mês, porque ele tem um dom, porque ele... Não é. Teve sorte. Teve sorte. A sorte é muito boa. Tem realmente as pessoas que vão chegar com mais facilidade, porque tem realmente ali um dom, ali, tal, que vem no chip da pessoa, mas eu conheço milhares e milhares de pessoas em todas as áreas que era exatamente o contrário, pela dedicação, disciplina, buscar conhecimento. E o seu caso, foi esforço ou disciplina? Ou foi esforço ou Eu dom? acho que foi os dois, porque eu acho que eu tenho uma facilidade com carisma, e carisma é muito importante na venda. Certo. Né? Eu tenho algumas coisas que é muito importante para a venda. Carisma, eu realmente gosto de pessoas, eu amo de verdade, eu tenho carinho pelas pessoas, eu tenho amor pelas pessoas, isso facilita muito na hora de servir, porque servir, a primeira coisa é você ter carinho e amor com as outras pessoas. Então isso me ajudou muito. Mas para chegar onde eu cheguei, no nível de empresário que eu cheguei, criar uma empresa do tamanho que eu criei, eu tive que ter muita disciplina, esforço e buscar pessoas que já tinham passado aquela jornada, que foram me dando o caminho. Porque você não nasce sabendo. Então, eu sou um cara, praticamente, em termos de formação acadêmica, eu fiz até o 3º ano de contabilidade. Eu não tive faculdade. Porque eu comecei muito jovem na carreira de empreendedor. A Ricardo Eletro eu montei com 18 anos. Você imagina, acho que o pessoal nem sabe. 18 Caramba, 18 anos, sabia dessa não? 18 anos foi a primeira loja minha. Então eu... O que seus pais falaram quando você falou, vou abrir a Ricardo Eu já Eletro? tinha pedido meu pai e minha mãe me apoiou total. Meu pai também era um comerciante, porque eu falei, veio um pouco da herança, né? E aí eu acho que eu peguei essa herança, então montei. Então, ali, para montar a loja com carisma, com amor, dedicação, tal, já era suficiente para ficar com uma loja, 2 lojas. Para me montar uma rede, fazer um negócio grande, eu tive que sim buscar pessoas, e aí eu buscava através. Não tem isso hoje, não tinha isso aqui que tem hoje. Você hoje dá uma aula, é professor de oratória, então se a pessoa quiser aprender, está aí à disposição. Se a pessoa quiser aprender empreendedorismo, eu estou hoje aqui nesse novo segmento da minha vida ensinando. Na minha época não existia isso. Primeiro, todo mundo tinha aquela coisa de guardar e esconder em 7 chaves. É mesmo. Não é isso? Todo conhecimento que eu tenho, se alguém descobrir, vai descobrir minha fórmula de sucesso e ninguém passava nada para ninguém. Eu sou dessa geração. Então, para mim buscar conhecimento, eu aproveitava as oportunidades que as indústrias faziam, por exemplo. As indústrias levavam a gente para a Copa do Mundo. A LG, Samsung, os 30 maiores empresários do setor de eletrodoméstico que bateram as suas metas vão para a Copa do Mundo. Aquele momento eu fazia de tudo para eu poder estar no meio desses 30, para eu poder estar no meio deles e o tempo todo buscar conhecimento. As feiras, né? Pessoas que me deram abertura em outros estados, que trabalhavam no mesmo segmento, mas não era concorrente meu direto. Então eu ia ficar lá uma semana. Fulano lá do Rio Grande do Sul. Fulano tal, tô com muita dificuldade nisso. Eu posso ficar uma semaninha com você e tal. Aprender nisso? Pode. Vem cá, Ricardo, vem cá. Se você precisar de mim, eu também tô aqui. Então a gente trocava essa informação. Isso foi fazendo uma formação minha de um empresário e sair de dono para empresário. Então eu falo que isso é fundamental. Agora, mas eu falo, é muita dedicação, muito esforço, muita queima de neurônio. A sua mãe foco. tá viva. Qual é o nome dela? Marina. Marina? É. Abraço, dona Marina. E a Marina,
chegou a... Como é a sensação que ela tem com o seu trabalho? Como é que ela se sente com relação a tudo isso? Orgulho. Ela foi a pessoa que me ensinou os primeiros passos, quando eu conto aquela história da venda de mexerica, né? Que eu falo para você, que quando eu comecei a enfrentar os concorrentes, então ela foi a pessoa que sempre me orientou, foi uma grande mentora da minha vida, né? E tá aí até hoje, 82 anos, gosta de trabalhar, gosta de fazer o que tem que ser feito, tudo. Que legal, hein, Ricardo? E lembra que eu falei daquele passo a passo para fazer a pessoa gostar de você, que tem o ajuste de atitude, a abertura da linguagem corporal? Sim. Vou ensinar a terceira técnica agora. Vamos lá. Que é o espelhamento. Que é o que eu tô fazendo com você agora. Espelhamento que é olhar no olho. É você fazer uma prática isomórfica, que nada mais é do que uma palavra chique para a técnica do camaleão, que é você, digamos, imitar a pessoa, de certa forma. Então, se a câmera estiver aí na câmera geral, vocês vão ver que eu e o Ricardo estava assim, ó. Sendo que o Ricardo ele estava assim, eu estava de outra forma, então eu fiquei assim. O que é essa técnica? Essa técnica é extremamente poderosa e ela é absurda de eficaz. Espelhe a linguagem corporal, o sentimento e o tom de voz das pessoas. Olha que maluquice isso. O que é espelhar a linguagem corporal? O Ricardo, ele estava com os braços assim, com a mão em cima do braço, e eu fiquei assim também. Legal. Se ele tivesse assim, ó, com uma mão mais assim, e com a mão no tem muito queixo, mania de ficar assim, é. aí eu poderia ficar assim também. Isso é espelhar a linguagem corporal. Espelhar o tom de voz. O que é espelhar o tom de voz? Sabe quando uma pessoa vem contar uma notícia muito boa, ela tá tão feliz que ela até fica mais aguda. Nossa, eu adorei esse filme, eu também! Você responde no mesmo tom de voz. Nossa! Ou até mesmo volume. A pessoa tá falando bastante alto, que legal! Ou então a pessoa tá falando, deixa eu falar um negócio, fala aí. Por quê? Porque se a pessoa fala alto, você fala baixo, ou se a pessoa fala baixo e fala alto, quebra essa conexão. Então, o tom de voz, o volume da voz e também a energia, o sentimento. Imagina que a pessoa vem toda feliz pra você. Nossa, tem uma novidade muito boa pra te falar. Aí você faz assim, ó. Ou então a pessoa vem triste pra você. Fala assim, cara, quando você fala assim, é chato. Tinha que falar. Aí você faz assim. Conta aí, pô. Não deu certo, quebrou o rapport. Rapport, pra quem não sabe, é como criar conexão. É uma palavra francesa, R-A-P-P-O-R-T, que significa trazer pra perto, se você for trazer literalmente. Quebrou o rapport. Então, se você quiser fazer a pessoa gostar de você, o que você faz? Você faz a prática isomórfica, a técnica do camaleão, nada mais é do que o espelhamento da linguagem não verbal, do tom de voz e do sentimento da pessoa. Porque daí o que acontece? Acontece uma coisa mágica. As pessoas gostam de quem é como elas. E quando você faz tudo isso, você envia uma mensagem no inconsciente da pessoa de que você é como ela e que, portanto, ela vai gostar mais de você. Isso é automático. Aí, eu sei que muita gente, quando ensina isso, fica pensando assim, Giovanni, mas não fica uma coisa forçada? Não fica uma coisa meio Mr. Bean, do tipo assim, a pessoa tá fazendo, aí você fica imitando. Não, gente, não é imitar, não é uma coisa caricata. Você vai ganhando a habilidade de fazer uma coisa mais fluida, mais natural. E você falou uma coisa muito importante do princípio do nosso podcast. Vai fazendo bem pra você mesmo. Né? E outra, que você falou... O cérebro humano, ele já interpreta esse tipo de atividade como normal. O espelhamento é algo natural. Você falou do próprio sua vivência no início do podcast. Eu era uma pessoa tímida, tal, e não estava feliz. Você percebeu que fazendo uma atitude mais carismática, mais aprendendo isso, melhorou a sua vida, pessoal. E aí eu queria ensinar pro pessoal aqui uma técnica... Você não vai ensinar, não. Agora vai ser a última só, porque é o seguinte, tem que falar aqui o seguinte... Que ele Senão vai dar... Se eu vou dar todo o ouro no podcast... Não, né? E o Clube R1? Aí tem coisa aqui, tem que ser exclusividade para o Clube R1, né? Tem que fazer o pitch. O Clube R1, a pessoa tem que estar lá. Então fala mais uma. Não. Vamos lá. Essa é matadora. Eu já falei que existem gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? São técnicas de comunicação que exploram uma vulnerabilidade no seu cérebro e extraem uma resposta automática. Então, o gatilho mental ele brinca com o seu inconsciente. Tem mais de 30 gatilhos mentais. Imagina que você domina os 30. Gatilhos mentais é uma das técnicas de comunicação. Imagina que você domina rapport, canais de acesso, storytelling, gatilhos mentais, arquétipos, infotenimento, escutativa, palestras, pitch de vendas, argumentação, comunicação digital, networking. O
que por acaso são os módulos do meu curso, hiperpersuasão, exatamente nessa ordem. Mas olha, só para abrir a cabeça do pessoal de como comunicação é um mundo. A gente falou aqui do início, do princípio, do começo, da ponta do iceberg. Às vezes a pessoa tá aqui, nossa, meu Deus, que coisa legal. Meu Deus, eu não sabia que existia esse mundo. Não é nada. Nem começou. E aí, um dos gatilhos mentais, tem mais de 30, um dos gatilhos mentais mais poderosos que existem é o gatilho mental da reciprocidade. Quando alguém faz algo de valor por nós, nós tendemos a retribuir. Simples assim. Então, por exemplo, o Ricardo me convidou para ir para o RGV. Aí ele falou, vem pro podcast? Eu venho pro podcast. Aí ele já me gerou tanto valor que ele falou, ó, me ajuda com como que viraliza aqui nas redes sociais? Eu vou lá, vou ajudar ele. Por quê? Porque reciprocidade. Quando você faz algo de valor para alguém, a pessoa tende a retribuir. Isso, inclusive, é uma das principais técnicas de networking que existem, que é gerar valor. Para quem não entende sobre networking são duas coisas principais. Intencionalidade e gerar valor, só isso. Se você sabe gerar valor, se você sabe ser útil, para usar um termo que o Ricardo gosta, servir as pessoas, se você não é só aquela pessoa que suga, só quer pedir, só quer extrair, se você realmente entrega coisas de valor para as pessoas, você está gerando valor. Isso é ótimo para networking, isso ativa o gatilho mental da reciprocidade. E a segunda coisa seria intencionalidade. O que é intencionalidade? Já ouviu aquela frase célebre do Lewis Carroll, que é o autor do Alice no País das Maravilhas, que ele fala assim, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Para quem não sabe com quem quer se conectar, qualquer pessoa serve. Então você tem que ser intencional nas suas relações. Quando você junta intencionalidade com reciprocidade, gerando valor, aí você vai entender o networking. Isso é aula de networking para você em 1 minuto. Mas voltando para a reciprocidade. Tem várias maneiras de você ativar esse gatilho mental da reciprocidade. Por exemplo, fazer um pequeno gesto simbólico para pessoas. Às vezes você dá um cupcake de presente. Já percebeu que grandes empresas, quando um colaborador ingressa, recebe um kit da empresa, uma bolsa oficial com um boné, com um ursinho de pelúcia e com uma caneca, tudo personalizado. Você ganhou, Mel? Não. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso aí, Mel. Isso aí. Por quê? Porque isso ativa na pessoa a reciprocidade, a pessoa vai vestir a camisa da empresa, vai entregar muito mais e também esse senso de pertencimento. Isso é o gatilho mental da reciprocidade. E muitas vezes a pessoa entrega de volta de uma maneira desproporcional. Quer uma outra maneira simples que empresários podem usar o gatilho mental da reciprocidade? Usando um CRM em que você possa, por exemplo, mandar uma mensagem de aniversário para o seu cliente. Imagina o Breno Perrucho, eu tava com ele ontem, ele estava falando, caramba, tem uma marca de roupa que me ligou no meu aniversário. A marca me ligou. Falou, oi, Breno, tudo bem? A gente sabe que hoje é seu aniversário. A gente tá ligando aqui, da empresa tal, a gente tá ligando aqui para você, para desejar muita saúde, muita felicidade para você, tudo mais. Pô, que legal. Tamo junto. Bum. Só isso. Não vendeu nada. Só que olha a conexão que criou com o cliente. E isso é gatilho mental da reciprocidade. Você entregou algo de valor, que a pessoa se sentir bem no dia do aniversário dela. E aí eu vou ensinar, pra gente fechar esse podcast com chave de ouro, uma técnica que eu nunca falei de gatilho mental da reciprocidade. Mas antes de falar dessa técnica, se você por acaso está assistindo isso aqui, você gostou, você achou interessante, você falou, pô, comunicação é até legal, palavra mágica, poxa, manual de persuasão da FBI, pô, achei bacana. Vou fazer um convite, pessoal, posso fazer um convite? Lógico, prazer. Se você por acaso quer aprender mais sobre esse mundo, você pode ir lá no meu Instagram. Meu Instagram é @elprofessordaoratória. Se você colocar ELP é o primeiro que aparece. Você pode falar comigo lá no direct. Vai lá no direct e me manda assim, ó, hashtag R1. Cadê? Temos R1? R1. Vou pegar aqui, ó. Você vai me mandar no direct hashtag R1. Só isso. Hashtag R1. E eu vou te mandar um curso gratuito de oratória. Certíssimo. Vou entregar de presente um curso gratuito para você, se você me enviar o hashtag R1. Isso é para você continuar o seu desenvolvimento e também não achar que eu tô aqui só vendendo curso. Não, tô aqui. Primeiro tem que vender, porque tudo que é bom, as pessoas têm que consumir. Né? Porque a gente não tem que ter medo de vender. Porque eu falo a verdade, quando eu comecei nesse negócio também meu aqui, eu não tenho vergonha de vender, mas tava assim, gente, mas eu sou empresário, e eu quero entrar nessa área de educação e às vezes o produto é muito bom e a gente fica assim, porque tem tanto picareta hoje vendendo curso aí, tanta gente ensinando nada que não faz nada. A galera do arrasta pra cima? Arrasta pra cima, tem tanto picareta aí que eu falei, gente, eu não posso me comparar a essas pessoas, então eu não posso vender. Mas hoje é o seguinte, se o produto é bom, você tem o produto certo, que vai ajudar as pessoas, tem que falar e tem que vender sim, meu amigo. É isso aí.
Top. E aí, você que já foi lá no El Professor de Oratória, já pegou o hashtag R1, já pegou o curso gratuito de oratória, eu vou ensinar então a última técnica pra você, porque o Ricardo, ele quer que eu traga o ouro aqui pro pessoal do R1. Então, se você quer mais, vai pra R1, vai pro método RGV, que vai ser bem legal. Que é o seguinte. Nunca mais fale de nada. Olha que interessante. Quando alguém faz alguma coisa e a gente fala, poxa, você faz algo e a pessoa fala, obrigado. Ou então gratidão, se você for da minha galera. Você fala gratidão. Aí, geralmente a pessoa fala o quê? De nada. Agora eu vou ensinar o que você deve falar no lugar de nada. Pega esse de nada, ó. Tira do seu vocabulário. Mel, você nunca mais vai falar de nada. Tá? O que você vai colocar no lugar do de nada pra fazer a pessoa gostar mais de você? Pra ativar o gatilho mental da reciprocidade. Pra aumentar a sua persuasão. Pra se tornar mais carismático. Simplesmente uma mudança. Em vez de falar de nada, você vai falar assim, ó. Eu sei que você faria o mesmo por mim. Em vez de falar de nada, fala aí, obrigado. Agradece pelo podcast. Fala, meu amigo Giovanni. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, aqui no podcast, trazendo tantas informações relevantes que vai contribuir muito com nossos amigos empresários do Brasil de quem faz. Pô, tamo junto, Ricardo. Eu sei que você faria o mesmo por mim. Isso cria na cabeça da pessoa caraca, agora eu tenho que gerar valor pra esse cara. Louco. Gostou dessa técnica? Certíssimo. Foda, né? Certíssimo. Então, Ricardo, de fato, gratidão por esse podcast maravilhoso. É a concretização realmente de um sonho poder estar falando. Gente, isso aqui é um privilégio. Privilégio. Eu estou frente a frente, 1 a 1, com o cara que é o maior vendedor do Brasil. Gente, isso é uma honra pra mim. De verdade, aprendi muito aqui hoje. Então, Ricardo, tamo junto de verdade, viu? Meu amigo, muita eu admiração. agradeço. Se deixar, a gente ficaria aqui mais 2, 3, 4 horas. Mas já foi o maior podcast? Já foi o maior podcast, Yes! mas eu vou aceitar o desafio dele aqui, ficar 24 horas, já vou organizar aqui. Ó, agora você não vai escapar, não. É. Eu falei pro pessoal que no finalzinho você ia me ajudar a vender oratória. Então vamos lá. Agora, pra gente encerrar esse podcast com chave de ouro, Ricardo Eletro, Ricardo Nunes, ninguém menos que o maior vendedor do mundo, de acordo com o Guinness Book. Ele vai vender oratória. Ele vai entrar. Não, você vai coloca aqui no seu ombro. Vamos lá, aqui, ó. Ó. Aqui é invertido. Isso. Aqui, do outro lado. Aqui. Calma aí, calma. Vou te ajudar, vou te ajudar. Aqui, vem cá, Belzinha. Ó, faz a mesma coisa, só que de ponta cabeça. Aqui, né? Isso assim, Mel. Enfia assim no braço dele. Boa. Gente. Agora é Ricardo Eletro. Não é mais professor. Ricardo Eletro da oratória. Da oratória. Ricardo Eletro da oratória vai ensinar como que. Não é ensinar, não, né? Vai vender um curso de oratória. Eu vou pegar essa aí e rodar de anúncio com o tráfego. Brincadeira. Vai lá, Ricardo, dá um show aí. Fala lá, meus amigos, tô aqui. Vou falar de você ou... Não, você agora tem Eu um produto sou de eu, oratória. professor. Como é que vende? Vende ele. Ó, eu sou o professor Giovanni, daqui eu tô falando pra vocês que é o seguinte, eu tenho um curso de oratória que vai mudar a sua vida, mudar de verdade a sua vida, sabe por quê? O que as pessoas precisam mais hoje é saber linguagem corporal, linguagem de comunicação, porque tudo na vida você precisa vender, seja professor, médico, dentista, seja varejo. As pessoas têm mania de achar que é só varejo que vende, mas você precisa saber fazer a persuasão das pessoas, saber ter carisma, ter amor, carinho. Tudo isso é que eu faço no meu treinamento. Eu vou dar para você aqui uma dica como ter certo carisma. Na hora que você for atender esse cliente, que você vai, olha para ele, tem um corpo um pouquinho mais abaixo, mostra seu corpo, seu corpo fala e você vai perceber que vai conectar com você. Então, meu amigo, o professor, eu quero agradecer você aqui pelo esse carinho. Palmas para esse pitch, né, gente? Vou usar de tráfego pago. Não, esse pitch é você faz muito melhor, porque você conhece seu produto. Se eu fosse falar do meu produto, eu ia fazer um pitch aqui maravilhoso. Ia levantar na mesa. Levantar. Mas eu quero aqui de verdade agradecer a sua disponibilidade de estar com a gente aqui, que você tenha muito, muito, muito sucesso, Giovanni, porque a gente precisa de pessoas igual você. Eu gravei muito uma coisa que você falou, que nós precisamos de pessoas do bem, levando ensinamento que vai valer para a vida delas. Esse podcast aqui é para a gente transformar a vida dos empresários, do Brasil, de quem faz, as pessoas que querem realmente ir para outro nível, que realmente querem aprender, que sabem que o aprendizado transforma a vida da gente, né? E aqui eu tô conversando com mais um episódio do podcast sem blá blá blá, mas calma lá, esqueci de falar aqui, ó, podcast sem blá blá blá. O que você vê hoje, meu amigo, para encerrar?
De brá, brá, Quinta brá. vez que vai encerrar. De brá, brá, brá. O que eu vejo hoje? Te incomoda. Cara, isso pra mim é um brá, brá, brá danado. Usar a palavra de Deus pra vender, transformar a Bíblia num infoproduto. Aí sim, aí você foi fundo. A galera que é assim, nossa, Deus, legal, né? Arrasta pra cima e compra meu curso. Cara, não dá pra misturar as coisas, né? Fantástico, porque se tem uma coisa pra mim que também que é o maior brá, brá, brá do planeta, é a pessoa ter coragem de usar Deus pra poder vender produto e curso. Eu acho que isso aí, desculpa a palavra, é uma sacanagem. Isso é usar da boa fé das pessoas. Isso é um blá, blá, blá. Da inocência das pessoas. Isso é um verdadeiro blá, blá, blá. E cuidado. Deus é muito importante, ter fé é muito importante, mas cuidado para essas pessoas não utilizarem isso para ganhar dinheiro em cima de você. Fica o encerramento aqui hoje do nosso podcast com esse meu professor Giovanni. Muito obrigado, que Deus continue abençoando, mano. Um abraço, Tamo junto! viu? Tamo junto! Valeu, galera! Um abraço! Show de bola. E aí, curtiu?